Neste episódio do Fisioterapeuta Empreendedor estou à conversa com alguém muito especial. Acabámos de gravar a entrevista e foi, eu diria que uma entrevista muitíssimo interessante, eu até diria mais, memorável. E portanto, veja, é com o Pedro Maciel, é um jovem fisioterapeuta, mas alguém com muita reflexão já feita, é alguém com uma experiência já rica, sobretudo por ser multifacetada. Veja com atenção esta entrevista que é longa, mas que é muito produtiva. Pedro, bem-vindo. Bem-vindo aqui ao Fisioterapeuta Empreendedor. Obrigado. Pedro, assim, sem mais demora, eu tenho uma curiosidade que eu quero que tu me satisfaças, se não te importares. Eu sempre que vou ver o teu Instagram e vejo alguma publicação, eu fico com a ideia que tu estás em algum sítio mais ou menos exótico a passear. Sim. Portanto, o que eu queria saber é se tu és um viajante que de vez em quando faz férias para ser fisioterapeuta ou se é uma outra coisa qualquer. Sim, eu achava que isto não ia para o lado pessoal, mas isto agora não gajo com as redes sociais, tens toda a razão. Mas é. Isto já não é nada assim muito pessoal. Não, eu trabalho e viajo nas férias só, e tenho os 22 dias de férias, que podem ser acrescentados com uma outra folga, mas são 22 dias de férias agora. Enfim, tu és um viajante que de vez em quando é fisioterapeuta. Mas sou viajante de espírito e gosto de viajar bastante, mesmo a trabalhar. Mas tu fazes efetivamente assim umas viagens um bocadinho mais ousadas, não é? Sim, tenho um gosto muito grande por viajar e encontrar assim uns países e umas culturas um bocadinho mais... Alguma coisa assim mais marcante que queiras aqui partilhar com quem nos vai ver? Alguma viagem mais especial? Olha, tive uma grande felicidade, que foi os meus pais ensinaram-me a viajar, isso foi talvez das melhores coisas que podiam ter dado em termos de educação. Foi esse privilégio de poder viajar, muitas vezes a acampar, de carro pela Europa, mas... E o que é os teus pais ensinaram-te? Como assim? Ensinaram-me a apreciar o gosto pelo viajar. Nas primeiras viagens tu sais de casa já estás a perguntar quanto tempo é que falta, não é? Mas saberes ter alguma tolerância para esperar saber que vais descobrir algo diferente e que vais encontrar algo que te vai surpreender e que te vai fazer questionar um bocadinho, isso depois alimenta ali um gosto e alimenta ali quase um vício por quereres conhecer coisas novas. E que levas até Sim, isso conheceu, embora não tenha grandes memórias, mas quando eu nasci, pouco tempo depois, meus pais mandaram-me para Macau com eles e com a minha irmã, eles tiveram assim uma experiência diferente e sempre ficou ali, a nossa educação ficou um bocadinho marcada por essa experiência no Macau, que não foram 3, 4 anos. E depois sempre havia algum acordo familiar, que nunca tive uma consola, sempre foi assim um drama, tive a minha consola, já tinha 20 e tal anos, que os meus amigos me ofereceram, porque já estavam fartos de ouvir a história, mas em compensação eu dizia, ok, numa forma de educar, não tem isto, mas vamos nos levar aqui. Então, viajar assim um bocado sobretudo pela Europa, às vezes um bocado mais fora, mas habituámos e fiquei com esse gosto. O que é que tu hoje levas dessas tuas incursões? Nomeadamente para a tua dimensão profissional, alguma coisa que vais buscar nas viagens, enfim, diferentes partes do mundo que vais conhecendo? Sim, eu acho que quando gostas mesmo do que fazes, né, e tu acho que também partilhas esse gosto pelo que fazes, nunca consegues desligar propriamente dito daquilo que é o teu paradigma de raciocínio e as questões que te atormentam um bocadinho no dia-a-dia. Por isso, quando vais para fora, levas um bocadinho também do teu eu, mesmo que vais numa desligar e vais numa descansar e recuperar as energias, vais sempre ali com o chip ligado e honestamente retiro bastante para a minha vida profissional. E faz-te o melhor fisioterapeuta, por exemplo? Faz, sem dúvida, não tenho dúvidas nenhumas, mas acima de tudo faz melhor pessoa e a partir daí vai-me fazer melhor nas várias dimensões em que eu esteja. Porque é muito interessante perceber que os mesmos fundamentos vão ter visões e interpretações muito diferentes consoante a cultura e o contexto. E isso é fundamental para tu entenderes a variabilidade das pessoas. Isso também é uma boa analogia para aquilo que acontece na relação entre as várias profissões, por exemplo, não é? Sim. Perspectivas diferentes, dão visões diferentes sobre a mesma coisa, não é? Lá está. Eu acho que parte um bocadinho disso, comunicam pouco, conhecem-se mal e a partir desse momento, quando lidamos com algo com o qual não conhecemos, é muito mais fácil partirmos de um pressuposto que alguém nos está a entrar um bocadinho no nosso espaço protegido e falta-nos um bocadinho esse espírito aventureiro de partilha. Isso raramente traduz-se muito, e esse é uma boa comentário inteligente, mas é verdade. Isso vê-se nas nossas escolas, a maior parte delas tem mais do que um curso de saúde. As pessoas não se conhecem, não é? Conhecem-se na perspectiva pessoal, que vão às festas, vão às queimas, vão aos eventos sociais, mas não se conhecem enquanto formandos de uma profissão. É raro, eu não me lembro de haver uma aula, na altura, quando nós tínhamos curso, havia, porque era por limitação de espaço, então tínhamos aulas com terapia da fala, terapia ocupacional, mas atualmente com instalações que temos, é raro haver aulas conjuntas. É raro haver momentos em que temos um paciente, ou melhor, não há, em que vão estar 3 ou 4 alunos de 3 ou 4 profissões diferentes a discuti-lo.
E isso faz falta depois no dia-a-dia lá à frente. E depois com áreas como desporto, enfermagem, que depois geram muitos conflitos lá à frente. Acho que se conversassem mais e conhecessem-se melhor na formação, iriam ter mais facilmente respeitar aquilo que são as competências de um e do outro e não estariam com tantas dúvidas e tantos receios. Isso é verdade. Até porque eu às vezes costumo dizer, quando ouço aí alguns comentários mais... fervorosos. Sim, mas exatamente, podemos usar essa palavra mais eufemística. Eu costumo dizer, atenção, que esse profissional, seja quem for, sobre o outro, eu acho que também é um ser humano. É um facto. Porque a certa altura, eu creio que se entra numa dimensão de tal que chega a ser xenófoba, Às que vezes, é de uma tal e as redes sociais alimentam um bocadinho muito, isso. Polarizam, é óbvio. Mas é uma tal antipatia que as pessoas esquecem a certa altura dos princípios basilares, não é? Sim. Até da educação. Não sentes que, de facto, estamos todos com uma... Ou todos, não diria, mas há muito... a sociedade está muito polarizada, está muito... Facilmente as pessoas entram numa dimensão demasiado extremista ou extremada. E há um perigo aí que eu normalmente analiso, ou pelo menos identifico, que é facilmente generalizável. Ou seja, essa polarização, esse conflito, esse preconceito, essa imagem que já se tem de um determinado grupo, seja ele profissional ou minoria de qualquer outra característica, é muito facilmente generalizável. Isso nota-se do particular para o todo de uma forma muito, muito fácil, não é? Ou seja, eu acho que a questão dos metadatas e da quantidade de informação que nós temos online e sem fazermos esforço por ela já nos está a entrar ali na parte de cima do telemóvel constantemente o dia todo, mas é uma informação condicionada. Ou seja, nós já não a lemos com atenção, mas raramente nos damos porque também não temos tempo para consumir tanta informação, não nos damos ao desafio de explorar um bocadinho, quer o outro lado, quer tentar saber uma outra fonte. Um exemplo claro foi aquela história do não assunto deste Silly Season, que era o estacionamento da Madonna. Aquilo saiu toda a gente inflamada, automaticamente a gente se levantou, como é que é possível na cidade de Lisboa, onde não há para estacionar, acho que não há casa. Certo. E depois veio-se a saber que afinal não era bem assim, não é? Quando se soube um bocadinho o outro lado da história, pelo visto havia mais não sei quantas outras situações idênticas, há muitos anos, que nunca ninguém falou, e que não era nenhuma exceção, que estava nas regras. As pessoas saltam para conclusões de forma muito precipitada, sem ponderação. Sem análise. Sim, e voltando um bocadinho àquilo que estavas, que era a relação entre as profissões, há essa generalização muito rápida das profissões umas relativamente às outras, sem dúvida, por falta de conhecimento e falta de trabalho uns com os outros. Eu, ao que julgo saber, Pedro, tu vens de uma família que tem médicos na família, não é? Tem bastante. Pronto. Até que ponto é que isso... eu sei que pelo menos o teu pai é médico, não é? Até que ponto é que isso, por um lado, te ajuda, enfim, a teres uma perspectiva diferente sobre este olhar das diferentes profissões umas sobre as outras, e até que ponto é que também te permite eventualmente perceber quais são os próprios, ou estava a ver a palavra em inglês, os preconceitos que às vezes pode haver em relação à própria fisioterapia. Como é que tu jogas com isto tudo? Sim, é um facto. Seja pai ou mãe, ou seja, ou simplesmente amigos, o facto das relações próximas de outras profissões, e eu aí tenho uma vantagem que realmente o meu grupo de amigos mais próximo é muito diverso em termos de formação profissional, e alguns da área da saúde, dá-nos esse intake importante, que é fazer algum ricochete que às vezes também precisamos, porque quando há um bocadinho falava na generalização às vezes da imagem negativa, eu próprio às vezes também já alimentei, já tive esse comentário relativamente infeliz e curto, do ponto de vista em termos argumentativos, por isso é bom estar alguém do outro lado, atenção, que possa ser visto de outra forma. Por outro lado, conheces a realidade profissional de outra profissão de uma forma mais próxima, lá está, dá-te aquele conhecimento do outro e dos outros e de outra forma de trabalhar a saúde, que é importante. Eu tive uma grande vantagem que o meu pai é da área da saúde pública, por isso também me deu uma visão sempre muito mais macro e muitas vezes tem uma análise crítica relativamente aos colegas mais clínicos, mais presos à medicina mais crua. Uma mãe médica de família que me dá uma visão um bocadinho diferente da saúde, tive essa vantagem, é um facto. E ajudou-me muitas vezes porque recebi alguns comentários, às vezes menos fáceis de encaixar à primeira, mas que eram altamente justos e coerentes, que me faziam refletir. Felizmente havia algum espírito crítico. Que tipo de comentários é que tu achas que eram mais difíceis de digerir? Imagino que estejas a falar de comentários sobre a profissão fisioterapia, é isso? Sim, às vezes a relação do fisioterapeuta com o médico, a relação do fisioterapeuta com o enfermeiro e reabilitação, a perspectiva do fisioterapeuta, muito suporte sempre relativamente
relativamente àquilo e com muita compreensão relativamente àquilo que é a nossa potencialidade de intervenção na saúde, isso é um facto e só tenho que agradecer, mas às vezes também não basta tanto, calma lá que também isso é demasiado exagerado, não, as coisas não são bem assim, estás a ser um bocadinho limitativo na tua visão, coisas destas, sobretudo numa fase mais formativa em que somos muito reivindicativos, depois acho que a idade vai-nos dando algumas lições de vida e vamos aprendendo a olhar para as coisas com outra maturidade e outra responsabilidade. Mas tive muita vantagem, não por eles serem médicos, mas acima de tudo por serem quem são, que me deram sempre esta perspectiva bastante salutar de algum bom senso perante as coisas. E como é que tu foste parar, agora uma incursão outra vez aqui mais pessoal, como é que foste parar à fisioterapia? Eu achei que a entrevista não era nada pessoal. Olha, foi exclusão de hipóteses, foi exclusão, claramente era a última opção. Eu ia talhado basicamente para a medicina. E foi aquele grupo de pessoas que ficou à porta, na altura as médias eram muito elevadas, os exames nacionais não correram, tinha média para entrar com alguma folga, só que os exames não correram muito bem. Era o ano do Euro 2004, não sei se foi razão ou não, mas os jogos calhavam sempre antes dos exames, mas não era, não razão, foi falha minha, não tive o mesmo rendimento que era esperado. Mas, e pronto, e a última opção era vir para o Porto. E vir para o Porto para a fisioterapia, que tinha uns tios fisioterapeutas e achava que tinha um nível de vida, um estilo de vida interessante e que sabiam levar a vida com uma forma interessante. Eu achava aquilo bonito e gostava daquilo para mim. Disse, ok, vou colocar esta aqui no último para o caso disto correr muito mal, acabou por correr, entrei e pronto. E nunca pensaste em mudar de novo ou voltar Pensei, até o discurso? Até porque o início da carreira é horrível. Não foi bom. As primeiras experiências... É pelo menos bem diferente daquilo que muitas vezes se espera. Não, a primeira experiência profissional foi, felizmente, era um estágio profissional numa clínica comum e não foi bom, ao ponto de eu ter vindo embora sem terminar o estágio profissional. E nessa fase repensei muito, gostava bastante da parte de gestão em saúde, pensei ainda ir para Lisboa para fazer o curso de gestão em saúde, de economia da saúde, lá em baixo, mas o mercado também já não era propriamente o que era uns anos antes, as ofertas também já não eram as mesmas, e ficou ali um stand-by, mas foi na altura que pensei em fazer o doutoramento para ter outro tipo de formação e abrir um outro tipo de área de conhecimento que eu gostava, mas mais tarde ainda tentei, naquelas vagas pós-licenciados, para licenciados, e na altura com a namorada, que era a minha namorada à altura, fomos os dois, ela também tinha sido fisioterapeuta, ela conseguiu, não entrei, disse ok, acho que termina aqui, mas já tinha sido uma tentativa, um bocado numa de deixa ver o que dá, mas sem grande confiança que se desse um resultado positivo que queria aceitar. Mas interessante é que tinha não muito refletida. Tinha começado a trabalhar. Mas tinhas deixado apaixonar pela fisioterapia de alguma forma? Não, tive a possibilidade de ter o tipo de experiência profissional que me deu uma outra olhar da profissão. Sem dúvida, foi um bocado isso. A primeira experiência foi bastante má. Isto é um bocadinho como a primeira vez que estás com uma rapariga, aquela primeira vez não vai ser muito bom, de certeza. Mas à medida que fores tendo mais oportunidades, a prática vai tornar os momentos muito mais agradáveis. E acima já de tudo... estou a ver qual vai ser o teaser desta entrevista. Não. Isso é retirado do contexto. Não, mas pronto, comecei a trabalhar no hospital, a dar aulas na faculdade também dá uma outra visão da profissão, a ter alguma prática privada com autonomia, com alguma que nem sempre se tinha tido essa experiência e realmente deu-me oportunidades de aprender a gostar. Às vezes é um bocadinho isto. E como é que tu hoje vês, qual é a tua perspectiva mais macro da fisioterapia? Porque eu creio que muitas vezes ainda há uma perspectiva muito espartilhada, muito limitada até daquilo que pode ser a fisioterapia, o papel dos fisioterapeutas. Como é que tu, assim, em duas penadas, descreverias qual é o âmbito do fisioterapeuta, ou qual pode ser o âmbito da fisioterapia? Honestamente, ainda acho bastante curta. E acho que somos nós que a limitamos ainda um pouco. Falta-nos aqui alguma visão estratégica para refletir a profissão e onde é que a queremos posicionar a médio prazo, em conjunto. E não faltam boas cabeças para o fazer neste momento em Portugal. Temos fisioterapeutas mesmo de excelência, e eu não me incluo neles, está gente muito acima de mim em termos de prática, muito melhores que eu, verdade, mas sem dúvida, temos um grupo de físicos neste momento, então aqui uma geração mais velhos e uma geração intermédia muito forte. E por isso não é questão da competência clínica ou competência mais técnica que eu digo que nos esteja a falhar. É mesmo a visão ampla e um bocadinho mais macro da profissão, que acho que nunca houve espaço para fazer, nunca se gerou oportunidades para fazer, normalmente nunca há muita disponibilidade para isso. A mudança muito rápida nos últimos anos do mercado para uma prática muito autónoma, muito individual, mesmo que seja com equipas 3, 4, às vezes algumas equipas mais alargadas, mas
como era no outro dia o caso do Pedro Alves e Baltazar, que já tem uma equipa muito grande, mas é um exemplo são menos... exceções. São exceções, a maior parte das vezes são equipas mais curtas, fecha os profissionais muito sobre si e quando comunicam sempre da perspectiva mais clínica. Os eventos muito clínicos e falta às vezes um espaço construtivo onde se pensa um bocadinho a profissão a médio prazo. Não sei se é isto para onde ela irá, mas eu acho que ela, e um bocadinho voltando à tua primeira pergunta, do que é que eu retiro destas viagens, às vezes um bocado mais exóticas, é um bocadinho esta visão de como é que é a profissão lá fora e de como é que é a saúde lá fora. E a profissão em outros países que às vezes são referências para nós, estou a falar de Commonwealth, Austrália, Canadá, Inglaterra, até norte da Europa, tem a profissão num outro patamar. O fisioterapeuta assume uma postura, um papel social muito diferente. Mas esse reconhecimento, que a maior parte das vezes a gente reclama de bandeira, não é? Reivindica, ninguém nos dá atenção, ninguém nos dá valor. Foi ganho, não é? Foi ganho. Foi ganho, foi refletido, foi planeado e não foi propriamente porque alguém chegou lá e disse, vocês são todos muito bons. Não foi por decreto. E a malta acho que às vezes esquece disso. E esquece que para isso é preciso uma reflexão conjunta daquilo que se pretende. Qual seria o teu roadmap para isso? Quais são as etapas para que isso acontecesse? Eu gostava que a associação, que neste momento é talvez o organismo que possa congregar, nem que seja de uma forma informal, mas possa ser ela o player, ou as instituições de ensino superior, que eu acho que têm manifestamente uma intervenção muito curta na profissão. Eu sou muito crítico, embora faça parte de uma equipa docente de uma delas, mas sou muito crítico, porque acho que são muito curtos no seu papel social. Em que se juntassem rondas, em que realmente houvesse uma reflexão, em que depois um grupo de pessoas bastante disperso em termos de background, em termos de modelo de intervenção, em termos de formação, chegasse com um documento, com linhas gerais, que eu acho que faria sentido, que seriam uns key points para a malta refletir, porque acho que faz falta esse espaço e não há, e isso não é assim tão difícil de cultivar. Eu acho que isso também pode emergir da sociedade civil, porque se calhar as instituições por norma não estão, ou não é por norma, essas instituições desde logo, por questões históricas ou outras, podem não estar propriamente talhadas para esse tipo de reflexão. Estão preocupadas com outro tipo de problemas, e, portanto, porventura pode não ser o contexto mais favorável. Se calhar há também aqui uma obrigação das pessoas se auto-organizarem e começarem a produzir algum conhecimento nesse mais estruturado. Achas que isso não pode acontecer? Eu acho que essa limitação que uma instituição como uma faculdade ou uma associação profissional como a APF existe essa limitação em qualquer um dos níveis, seja ao nível do fisioterapeuta individual, porque vai dizer que tem muitas coisas para resolver, tem os seus para tratar, estão das coisas para fazer. Isso, quando nós queremos encontrar as barreiras, elas vão aparecer. Nós somos muito bons a criar barreiras, mas também somos excelentes a passá-las por cima. Por isso, eu acho que tem a ver um bocadinho com a formação, e isso normalmente é um daqueles determinantes em saúde e desenvolvimento básico. E quando falamos em formação profissional de base, perdemos 20, 30 anos de formação dos nossos fisioterapeutas de alguma educação para este sentido, ou seja, falta uma literacia profissional à maioria dos fisioterapeutas, que não têm noção... Traduz em quê? Que não se traduz na ignorância que a maior parte de nós tem relativamente ao impacto que pode ter, ou seja, do valor social que pode ter, quer seja num gabinete, quer seja num hospital, quer seja num centro de saúde, quer seja numa empresa, quer seja num clube. Ou seja, vendemos mal aquilo que nós podemos produzir. Temos uma noção bastante limitada daquilo que nós temos impacto. Eu já lá vou tentar perceber como é que nós podemos fazer isso, como é que se pode fazer, que é que pode ser que novo paradigma pode ser esse, mas eu gostava de tentar perceber porque é que se chegou aqui a essa tal ignorância, essa tal iliteracia, na tua opinião. O que é que foi acontecendo para que as pessoas tivessem essa dificuldade de ter essa perspectiva mais estratégica porventura? Porque provavelmente o mercado foi acomodando as várias pessoas e foi acomodando os vários perfis de fisioterapeuta até agora. Aqueles mais ousados, aqueles menos ousados, aqueles com mais ambição, aqueles com menos. Ou seja, o mercado foi dando capacidade para eles todos de encontrarem o seu espaço, seja cá, seja internacionalmente. Nunca houve necessidade, se calhar, de pensar que o mercado tem que ser explorado de outra forma. E quando digo mercado, é espaço onde país, cultura, sociedade, onde nós trabalhamos. Nunca foi necessário, e agora a formação, então nos últimos anos, ainda saiu a notícia hoje, né, que grande parte dos profissionais de fisioterapia foram formados nos últimos 10 anos. Ou seja, neste momento o mercado começa e cresceu imenso para a componente que acho que é mais salutar, que é a componente maior autonomia, maior responsabilidade. As próprias universidades ainda não acompanharam o mesmo ritmo de evolução do mercado, porque há claramente lacunas de formação que era preciso
dar aquele tipo de colegas que vão querer ir para este nicho, para este modelo de prestação, que já não é um nicho de todo. Então eu acho que nunca impôs essa necessidade. As médias baixaram, ou seja, já não são mas isso baixa um bocadinho todo também nos cursos de saúde, mas já não é o fisioterapeuta com 18, com 19 que entra nas universidades públicas, os cursos baixaram bastante, duas unidades, ou seja, já é bastante, ou às vezes mais, já não é a mesma procura que havia, embora ainda continuem cheios, mas como há muita gente, começa a haver salários cada vez mais, condições mais instáveis, isso vai obrigar a um pouco... Porventura, mas também eu aposto o que tu quiseres, que eu já fisioterapeutas a ganhar como nunca houve no mercado a ganhar. É isso que eu estou a dizer. Como o mercado cresceu, permitiu que aqueles que sejam mais ambiciosos tivessem o seu espaço e encontrassem um sítio onde realmente possam trabalhar com autonomia, não estou a dizer trabalhar sozinho, trabalhar com a sua equipa, com outros profissionais, mas trabalhar com autonomia e responsabilidade e responsabilização por essa autonomia, e isso automaticamente traz retorno, traz mais clientes, traz mais dinheiro, traz mais... Mas então, o jovem fisioterapeuta tem duas formas de olhar para o mundo, presumo eu, não é? Tem mais, tem muitas. Aqui dicotómicos. Ou vê o lado negro, que é de facto isto está mais difícil, há menos oportunidades, etc e tal, ou vê o lado da oportunidade, é onde estão a aparecer aquelas pessoas que têm muito mais autonomia, conseguem ter até rendimentos muito superiores, etc. O que é que falta, nomeadamente quem está a educar as novas gerações, consiga pôr as pessoas, eu não digo para estarem aqui a olhar para o lado positivo como se isto fosse um floreado, mas para de facto construir oportunidades e não se deixarem só ver como a dificuldade, que de facto existirá, quem assume o paradigma tradicional, onde de facto as dificuldades vão se calhar agravar-se à medida que houver mais gente. O que é que falta para pôr as pessoas a pensar de maneira diferente, porventura mais ousada? E eu acrescentaria um bocadinho à tua pergunta, que é, e aquele fisioterapeuta que está a meio da sua carreira profissional, que entrou há 15, 20 anos num paradigma completamente diferente, e tem que se ajustar. E que agora pode e deve, tem toda a legitimidade de se perguntar a si próprio, ok, será que eu quero fazer mais 20 anos disto ou quero, se calhar aquilo interessa-me, aquele modelo, como é que eu faço? Tenho confiança, já não me sinto confiante para... Eu até acho que é mais difícil a essas pessoas, por norma, inseguro, porque já tenho uma família, tenho outra responsabilidade, tem custos fixos, se calhar já pensam 5 vezes antes de arriscar, antes de largar tudo, e para essa geração também durinho. Está a ser duro nesta fase, porque estão a ver fisioterapeutas a retirar salários que eles nunca imaginariam, com um estatuto social que se calhar não imaginariam, e que se calhar lhes atrai também, e que tem toda a legitimidade de ir atrás disso, independentemente de ser o lado mais curto da vida, mas, acima de tudo, uma prática mais independente, mais autónoma, mais responsabilizada. E, se calhar, muitos imaginariam isso, mas nunca surgiu o mercado, se calhar, não nem sabem bem como fazer, não é? Nem sabem se o conseguem fazer. Agora, em termos de responder de uma forma mais objetiva, as universidades têm que olhar para si próprias, em termos não só de conteúdos, mas de outros conteúdos que devam acrescentar. E há conteúdos importantes aqui, que é como comunicar, e como comunicar resultados que se obtêm. Como gerir, e quando digo gerir é o que é que eu tenho que pensar quando estou a trabalhar sozinho, que tipo de custos, que tipo de recursos, que tipo de estratégias, que tipo de fatores, que determinantes é que eu tenho que ter em conta. Um bocadinho a questão do empreendedorismo, mas de uma perspectiva mais de gestão autónoma, que é que eu tenho que pensar, que saem completamente de leste, eu tenho que pedir autorizações a quem, vai a entidade reguladora, está lá listado, mas depois falta todo o resto. A comunicação dos resultados e como refletir a prática era um bocadinho aquilo que depois da resposta há pouco, que acho que falta imenso, que educa as pessoas a pensar, ok, o que é que eu estou a vender enquanto produto àquela pessoa? Estou-lhe a ajudá-la a ter mais saúde, mas o que é que eu lhe estou a oferecer? Desculpa, mas vender não é para os fisioterapeutas. Desculpa, mas vender não é para o profissional de saúde. Estou aqui a fazer... Não, vender no lado mais poético do termo, é vender porque o fisioterapeuta é um profissional e que... Eu sei, eu percebi o teu sarcasmo, mas no sentido que achas que há muitas pessoas que se insultam com o termo vender? Eu não me insulto nada. Eu acho que as pessoas... Eu acho que é errado, com certeza. Sim, as pessoas gostam também de se insultar com todas as palavras fantasionárias. Como ouvi no outro dia, eu acho que uma coisa espetacular, quem se ofende facilmente deve ser ofendido mais vezes. Sai, certeza. Mas não há mas isto eu estou a ser sarcástico. Isso chama-se falta de flexibilidade, de raciocínio, de olhar para as coisas com outro tom. Mas o meu ponto é, no fundo, este. Não há, de facto, aqui uma matriz cultural que, enfim, tem o seu mérito, com certeza, para algumas coisas, mas para outros é um bocado atávica na medida em que tolhe o pensamento das pessoas, porque as pessoas, inclusive, podem achar que determinado tipo de pensamento não é bonito, não é correto, não é adequado. Porque eu sou formado, sou treinado, a mim são coisas que me dizem com frequência, não, eu sou treinado para tratar de pessoas. Como se eu tratar de pessoas não pudesse
beneficiar de ter uma perspectiva mais rica sobre uma série de dimensões. Este atavismo não vem muito também da educação que existe de novo na formação e nos sítios onde as pessoas depois passam em estágio, etc. Sim, e aí identifico dois níveis de formação. Um que é a formação social que o país tem, culturalmente eu acho que ainda tem muitos degraus para subir, culturalmente ainda temos aqui bastantes lacunas, do ponto de vista como olhamos para o mundo e para os problemas. Tenho uma frase que eu costumo repetir com uma frequência, que é: o português é muito fácil, é muito bom a resolver, é bom a fazer, mas é muito mau a planear e a pensar, a refletir como fazer. E isso é transversal a todas as áreas. E depois, há na formação do ensino superior claramente uma lacuna que eu identifico e que eu acho que não ajuda a ver essa flexibilidade mental. E um bocadinho ao teu comentário que fizeste, não estou aqui numa de que estamos agora todos eufóricos e vamos todos atrás do Eldorado e do nosso dream americano, não é? Não é essa a lógica. Todo o caminho vai ser difícil e todo o caminho vai ter as suas dificuldades. Ninguém imagina que com o Ricardo Amorim, que alguém como o Pedro Sousa ou o Baltazar, que chegaram lá e que aquilo no dia a seguir começaram a trabalhar e que começaram a chegar gente, que aquilo foi muito... São anos e anos, mas acima de tudo, mais do que prática que os têm, anos e anos de reflexão sobre a sua prática clínica, mas sobre que forma é que eles podem tornar aquele produto que é saúde organizado. Porque isso depois tem e atrativo. E agora, a questão do preço, claro, e o custo e o valor, isso acrescentado, isso faz parte de todas as pessoas. Infelizmente ou felizmente... Devia fazer parte do léxico. A Organização Mundial atual funciona, escolhemos o dinheiro como forma de transacionar e de pagar determinados recursos e como tal... Isso, há muitos milhares de anos. Há muitos milhares de anos, por isso temos que olhar para isso de uma forma relativamente pacífica e não podemos fazer disso um bicho-papão, por amor de Deus. Agora, pois há diferentes níveis de vida que cada um queira alcançar, isso é legítimo. Agora, a informação de base, para além da componente clínica, que também acho que há aí algum refresh que importa fazer, importa dar aqui alguma reflexão sobre isto, mas sobretudo acho que importa ensinar os nossos novos fisioterapeutas de, ok, o que é que tu estás, uma pessoa vai contigo, está uma hora, está meia hora contigo. Para além de raciocinares aqui, de estruturares aquilo que são os teus objetivos clínicos de intervenção e as tuas estratégias para lá chegar, qual é o teu mas o teu outcome final, como é que o medes? Se tivesse que escolher 3 outcomes, quais eram e como é que os medias? Então, escolhes médios e depois médios a seguir. E oferece à pessoa a disponibilidade de ver esse resultado. Porque ela vai ficar muito, mas muito mais tranquila e vai ser muito mais atrativo o teu resultado. Sobretudo para ti, mas indiretamente os teus clientes vão senti-lo muito mais atrativo. No mínimo vai-te ajudar a perceber que não estás provavelmente no caminho certo, tens que estudar mais. Isso já era ótimo. No fundo vai-te ajudar a objetivar a tua prática. Vai-te mostrar se está a funcionar, se não está. Mas mais do que isso, cria uma relação de honestidade com o cliente, com o doente, cria uma relação de partilha, que é um salto que a saúde tem que dar, mas acima de tudo ajuda-nos a ser mais reflexivos sobre aquilo que nós estamos a trabalhar para. Ou seja, imagina que eu às vezes dou este exemplo aos alunos, alguém tem marcação para o meio-dia no gabinete, só que apanha trânsito e o Porto, isto é muito comum, chega ao meio-dia e meio, só que lá uma tem outro doente, e às 2 ou às 2 menos um quarto tem outro, ou seja, aquele doente vai ter meia hora para ele. Eu tenho que saber exatamente quais eram os meus objetivos para aquela sessão, e saber qual era a sua hierarquia, qual era a prioridade que eu tinha para ele, porque eu já não os vou trabalhar todos, mas eu vou ter que ser eficaz na mesma, senão vou estar a gastar meia hora dele e meia hora minha e vou estar a cobrar, o que não é honesto nem é legítimo. Por isso implica que tenhas boa noção do que é que tens para fazer naquela sessão. E para além desta componente mais clínica, mais prática, isso transfere-se depois de uma perspectiva um bocado mais macra, que é ao final do mês, quando vejo os meus doentes todos tratados, que outcomes é que eu trabalhei, se eu tivesse que pôr isto em gráfico, numa imagem mais gráfica, quais são os gráficos de dimensões que eu tive a trabalhar com as pessoas que vieram aqui ter comigo. Foi a componente mais macro da qualidade de vida, foi o número de dias que demoraram a sentir-se bem, o número de dias que demoraram a sentir-se bem a trabalhar, o número de dias que demoraram a ter um sono reparador, foi a sua satisfação global, foi a sua percepção da sua satisfação, foi a dor, foi força, foi movimento. Estas dimensões têm que estar claras, porque há instrumentos muito bons para as avaliar e com boa qualidade. E quando o fisioterapeuta começar a ter essa percepção e pensar e ter a noção clara que somos os profissionais de saúde que mais tempo estamos com os doentes, mesmo no modelo mais clássico de virar francos, digamos assim, é que tem cá 8 doentes hora, ok? Mesmo esse tem mais tempo normalmente do que um profissional de saúde num hospital. Tirando o ambiente cirúrgico que está muitas horas, mas consulta, dá medicação, dá penso. São intervenções muito rápidas, não é? São. Ou seja, e o fisioterapeuta, então, numa prática mais com alguma autonomia, tem muito tempo com aquele doente. Segundo, talvez as profissões tenham um impacto mais direto na saúde da pessoa.
Eu costumo dar esse exemplo, que é, alguém vai ao médico, é avaliado, muitas vezes nem isso, mas a maior parte das vezes esperamos que seja uma avaliação feita, física, se necessário pede-se alguns exames, raramente se recebe um prognóstico, ou seja, a sua situação é esta e vai demorar esta situação, raramente se define um plano a 2, mas o impacto que a acontecer poderá ser por um fármaco, poderá ser uma cirurgia, mas não é imediato. A pessoa não sai da cirurgia e fica boa. Não sai da consulta, não é? Não sai da consulta e fica boa, não toma a medicação e fica imediatamente bem. Por isso, enquanto com alguém que sai de uma sessão de fisioterapia e que a maior parte das vezes não se sinta melhor, alguma coisa está a funcionar mal na prática, mas a maior parte das vezes vai sentir melhor. E esse bem-estar, isso é saúde. Isso transforma-se naquilo que a gente mede na área da economia da saúde como um QOLI. Se a gente medisse a nossa saúde numa métrica de 0 a 100, uma décima, 2 décimas, o que for, isso tem valor. Isso vai tornando o copo mais cheio. E isso tem um valor social, tem um valor individual para cada um de nós, mas tem valor económico também. E que a profissão, quando perceber, vai incorporar e vai se tornar mais valorizável. O que é que achas que vai ser o driver para essa mudança? Eu tenho uma hipótese que vão ser as seguradoras. Ou melhor, vai ser quem financia. Eu conheço o teu background, imagino e respeito claramente, mas que o setor privado pudesse ser uma alavanca para isto. Admito que o público, só por norma, pode ser meu preconceito. Admito que o público, mas com o meu preconceito, tende a ser mais lento, ok? O setor privado, por norma, tem menos limitações de vária ordem, e, portanto, consegue ser um bocadinho mais rápido. Mas seja como for, a minha hipótese de trabalho é esta, é que seja quem for quem pague, seja o orçamento do Ministério da Saúde, seja uma seguradora qualquer, ou o bolso do cidadão isoladamente, quer resultados. E, portanto, as pessoas não querem pagar ineficiência. E hoje, seguramente, ainda se paga muita ineficiência, porque aquilo que se remunera é o ato. Não é? Remunera-se um ato, uma lista, um ato que está numa lista, e não se remunera um resultado. Eu creio que, porventura, hoje, quem recorre ao tal fisioterapeuta que tem o seu regime autónomo e que cobra, se calhar, muitas vezes um preço que já não é propriamente barato, as pessoas não são parvas e, portanto, só se mantêm a consumir aquele produto se sentirem que a coisa está a melhorar. Porventura, poderá faltar, ainda assim, ao fisioterapeuta conseguir demonstrar, mas o cliente já sente, ou não. Agora, e muito menos vai encaminhar ao melhor amigo. Exatamente. Agora, naquele tipo de serviços que é intermediado por alguma entidade que financie, ainda estamos muito longe disso. Portanto, o paradigma ainda é um paradigma de remunerar atos. E, portanto, a minha hipótese é, no fundo, quando quem está a pagar um resultado final, obrigatoriamente, portanto, a montante disso, as pessoas vão ter que se organizar e, portanto, vão ter que implementar a solução que estás a dizer hoje. Se calhar, se as pessoas começassem a organizar já, iam tornar essa sua vida muito melhor mais cedo, porque iam conseguir apresentar um produto mais eficiente a quem paga. Faz sentido isto? Claro que faz. Isso é lógico e é o bom senso. É lógico. Mas o que é que não acontece? Olha, é o tal modelo, a minha hipótese é o tal modelo que está instituído e, portanto, as pessoas ficam um bocado dambificadas à volta disto. Não acontece, e eu acho que neste momento já não é silencioso, e isso basta ver as audições parlamentares que houve agora à volta da ordem, não tenho muita paciência para as ouvir na completa, nomeadamente algumas, mas basta ver a forma como a especialidade médica de Medicina Física e Reabilitação coloca em causa os gabinetes. Isso já demonstra muita coisa, ou seja, esta transformação não é assim tão silenciosa. Muitas vezes fazem de uma perspectiva curta, mais uma vez, de falta de conhecimento, uma perspectiva curta de estar preso ao modelo pré-histórico, uma perspectiva curta de corporativismo barato, não uma perspectiva de olhar para a qualidade, não é de todo, não é a qualidade que eles põem em causa. Repara, nunca, em nenhum momento houve a qualidade que puseram em causa, até porque não conheço nenhuma queixa, porque senão já tinham ido buscar essas queixas muito bem mostrado cá fora na comunicação social. Se elas fossem realmente objetivadas, porque algumas que apareceram na discussão pública, eu tenho algumas dúvidas sobre elas. Mas a forma como respondem de forma tão agressiva e tão ripostada é sinal que essa transformação já aconteceu. E o driver, neste momento, é out of pocket. É a pessoa que tem alguma capacidade financeira e essa capacidade financeira não é assim tão restrita a uma elite. Totalmente de acordo. Eu também trabalho em gabinete e tenho noção que não tenho só... Não são só ricos. Não é só classe média nem classe média alta. O que as pessoas começaram a refletir é a relação
custo-utilidade. Eu pagava isto tudo e, acima de tudo, o custo do tempo. Exatamente. Porque eram 60 sessões, 90 sessões. O dinheiro, ou a chatice, o incómodo, a falta de bem-estar que é ir 90 vezes ao mesmo sítio para não ficar bem resolvido. Pedir à empresa para sair mais cedo, não sei o que. Gestão familiar, isto tudo tem, é verdade. Tem custos pessoais. O custo não é só dinheiro, custos pessoais e transtorno. 60 sessões para resolver uma lombalgia é um insulto. 20 que sejam, não é? É engodo e, acima de tudo, é má prática. E isto está a ser pago. Eu não sei o que é que tu fazias com 81 milhões, mas sabes a que é que corresponde a 81 milhões? O orçamento de alguma coisa, de quê? Sim. Ou 16 milhões, dava para fazer muita boa fisioterapia, mas 81 milhões é o que se gasta o Estado, neste momento, diretamente no último ano, em convencionado, neste modelo. Com 81 milhões dava para fazer muito mais e muito melhor. Com certeza também práticas diferentes, no convencionado. Claro. Não é? Há uma variabilidade muito grande. Mas no mínimo que distribuísse esses 81 milhões com base em determinados critérios de qualidade e de prática. Não é? Claro. A clínica que trabalha melhor vai receber. A clínica que trabalha mal não pode estar a receber o mesmo. Que estímulo é este? A boa prática é o investimento. Não pode ser. E repara, são 30, 40 anos de prática com um modelo que, infelizmente, é aquilo que o SNS oferece a 90% das pessoas que recorrem, que têm necessidades de fisioterapia, que têm esse circuito de ir aos cuidados primários, ou seja, o seu médico de família depois é encaminhado. E o médico de família só tem esta resposta a oferecer. E só conhece essa muitas vezes. E só tem esta, porque legitimamente e moralmente e eticamente não podem caminhar para um privado. O que ele tem a dizer, olha, o que o SNS tem para oferecer é esta resposta, que a convenção pode escolher a clínica que quiser, mas é este modelo. Não lhe posso. Agora, há outros modelos, eventualmente pode falar sobre eles, mas não os pode encaminhar nem prescrever, porque eticamente não é correto. E legalmente até. Então, há aqui um modelo com muitos anos em que não se exigiu sequer um critério de acesso, ou seja, tempo mínimo de espera para a consulta, tempo mínimo de espera para a fisioterapia, resultado mínimo no final daquele período todo de sessões, resultado interação ou por período de sessão, se as pessoas, ou seja, não se definiu nem critérios de acesso, nem critérios de produção, nem critérios de resultado. Mas isso foi acontecendo noutras áreas médicas? Em nenhuma. Não há mais nenhum médico que prescreva para si próprio. Isto é a mesma coisa que o gastroenterologista prescrevesse colonoscopias para si. Quer dizer, isto não existe mais lá nenhum. Ou o radiologista prescrevesse os exames complementares de diagnóstico que vai fazer. Ou seja, foi pela primeira vez este ano a CSS colocou preto no branco que há aqui um conflito de interesses. Porque o financiado é o prescritor do que vai financiar. Estás a dizer, para ver se eu estou a perceber, para descodificar o que estamos aqui a falar. No fundo estás a dizer que o médico fisiatra prescreve aquilo que fatura. Prescreve aquilo que vai faturar em larga medida, não é? Sim, porque é o sócio maioritário a maior parte das vezes. Mas quanto mais não seja, tem pelo menos ali um poder muito marcado naquele contexto e, portanto, ele vai prescrever uma coisa que vai ser feita no próprio local onde ele trabalha, por aí fora, não é? Já nem digo aí, é simplesmente porque ele vai prescrever aquilo que vai faturar. Simplesmente. Mesmo que o ato seja feito por outro. Mas este lado promíscuo nunca ajudou de todo, porque quem lá está diretamente igual. E há fisioterapeutas neste modelo também, atenção, que também recebem, porque também são dados clínicas, não é a grande parte, mas também existem casos. E isto também alimenta que estas pessoas não tenham interesse em refletir que mudança que a gente pode fazer. Isto atrasou muito esta mudança de paradigma. Pelo menos aqueles que não queiram ser desafiados com o novo modelo, não é? Claro. Aqueles que tenham mais receio de estar em confronto num ambiente mais meritocrático. Claro. Depois, como não há vontade em mudar, quem paga a tutela também nunca teve muita vontade em refletir. E depois, em termos de saúde, é uma despesa que não oscila muito. Não é como os novos medicamentos ou novas intervenções em que dispara o orçamento de um momento para o outro. Mas qual é o peso da fisioterapia? Qual é o peso no orçamento? Posso dizer que sobe acima do aumento do crescimento médio que o orçamento global teve. Mas é muito, mas eu imagino que seja, não sei qual é o número, mas sim, mas há de ser relativamente muito pequeno, não é? Portanto, não é muito pequeno, não é assim tão pequeno, mas é pequeno. Mas não se compara com os grandes custos não oscila. Que o Ministro da Saúde tem que gerir, não é? Sim, não é este custo que ele vai ter que ligar ao Ministro das Finanças, percebes? Não é este custo que de repente tem que pôr os economistas do Ministério da Saúde a fazer contas, porque como é que vamos acomodar esta despesa rápida, este novo medicamento, não é uma coisa surpreendente, não é uma doença infecciosa que de repente dispara custos para todo lado. São coisas relativamente estanques. Isso também, quem paga, também, tem esta despesa, realmente isto não está a funcionar bem. Eu sinto isto nas administrações hospitalares, que tem montes, olham para os serviços de cima, mas aquele está sempre ali. Não aumenta a despesa, vai fazendo o dele, mas podia fazer muito mais, mas também, tenho tanto aqui para me preocupar, tantas contas, tantos papéis para resolver, tantos pais, tanto tenho que lidar com farmacêuticas, com tanta coisa. Mas no meio disso, e às vezes os fisioterapeutas, dizem vão sendo, nomeadamente,
este novo modelo que vai emergindo da unidade privada, não é? E, portanto, tu estavas a dizer que há muitos médicos que se vão sentindo desconfortáveis e, portanto, vão se queixando deste novo modelo, seja por questão corporativa ou outra qualquer, mas o que é certo é que este modelo que estás a criticar é um modelo médico. É um modelo... Não é. Um modelo de medicina física e reabilitação. O que eu estou a dizer é um modelo... Sim. Portanto, nesse sentido, nesse sentido, tem sido uma indústria que, na dimensão MFR, tem estado, de alguma forma, tem sido conivente, vamos pôr as palavras assim. Sim, mas não digo que seja só, não é só a indústria médica. Há colegas... Claro, os fisioterapeutas. Sim, todos ia no global. Ia ser o meu segundo ponto. Todos no global. O fisioterapeuta, seja dono, ou seja, quem lá trabalha, toda a gente, se calhar, muitas vezes se foi acomodando. Sim, e porque, acima de tudo, porque representa 90% da resposta pública, em que a maior parte das pessoas se apoia. E só há relativamente pouco tempo é que as pessoas começaram a ter uma multiplicidade de respostas autónomas e independentes. Foram comparando. Agora, eu não acho que quem trabalha no gabinete não tenha uma prática clínica associada a médicos, porque também trabalham com médicos têm que ter uma indicação médica para trabalhar. Agora, trabalham se calhar com outras especialidades, trabalham também com a MFR também, porque isso existe. Isso não mudou a relação profissional entre as duas profissões, porque recebemos médicos como clientes também, mas só obrigatoriamente tem que trabalhar com médico, porque está sujeito a essa indicação também. Por isso, O meu ponto não é esse. O meu ponto é que a própria classe médica não foi capaz de, internamente, inventar uma resposta diferente dentro do universo MFR. Esse é um argumento válido, que é a tabela de pagamento ao ato. É miserável. É miserável. Aquilo é impossível se fazer-se boa fisioterapia com aquilo. Esse é um ponto importante. Mas isso é olhar para o processo numa perspectiva que eu acho muito curta, que é olhar, ok, tenho este instrumento e pago-me com base nisto, mas eu tenho que olhar para a torneira que sai todos os anos, e com aquele dinheiro o que é que eu poderia fazer diferente? Mas achas que de facto é razoável pensar-se que vai ser a dimensão micro, o player micro, seja o diretor clínico, seja o dono da clínica, seja ele quem for, que vai conseguir mudar esse paradigma, porque ele gera recursos e tem determinados custos, não é? Os recursos são finitos e são aqueles. Portanto, ele recebe de acordo com aquela tabela que ele não gera. E, portanto, é de esperar que se consiga ter soluções miraculosas, micro, que emerjam. Não, isso. Eu sou muito macro no meu dia a dia e na minha forma de pensar as coisas. Saúde pública, não é? Sim, não consigo desviar dela. Agora, não vai ser uma solução micro que vai resolver o problema, embora haja boas soluções micro quais que eram possíveis e que deveriam ser avaliadas porque há boas clínicas convencionadas a trabalhar. E esse modelo, tem que alguém chegar lá e pensar, estudá-lo, é? Mais que replicá-lo, perceber, eu tenho aqui indicadores que já posso medir, eu vou querer que os outros, pelo menos, sejam os mesmos indicadores. E olhar, porque há clínicas a trabalhar bem, ponto 1. Ponto 2, eu acho que devia ser bottom-up. E nunca foi bottom-up, porquê? Porque quem recebe aquilo que... Não tem o financiado não tem necessidade, porque, pelos vistos, o que está a ser repago chega. É suficiente para satisfazer a sua ambição. Por isso também nunca teve interesse em mudar. Agora, o setor convencionado, e eu não trabalho lá, mas acho que fazia todo sentido que se juntasse, tivesse alguma hombridade individual e achasse que a qualidade pode ser outra. Já não estamos em 1990, que já estamos em 2020, que a tabela é surreal, mas que não se agarrem à tabela, isso é agarrar-se à âncora, isso é mesmo esperar que o barco não saia, quer dizer, eu tenho que se agarrar aos remos e pensar com 81 milhões o que é que nós podemos fazer diferente, porque há muitas coisas que podem ser diferentes, e pensar em termos organizacionais, o que é que eu posso fazer diferente, que tipo de indicadores é que eu posso oferecer a quem me paga. Era um bocadinho a questão do gabinete. O fisioterapeuta colocou-se uma possibilidade de receber mais porque se deu à responsabilização. Aceitou o desafio de ser responsabilizado pelos seus resultados. Porque é o que tu dizes, alguém que pagou-se 50, não vai lá outra vez. Se for bom o restaurante, mesmo que seja caro, tu vais falar sempre com o teu amigo, olha, aquele restaurante foi impecável. É um bocadito caro, mas pá, nem que seja uma vez, de vez em quando podes ir. E esse tipo de partilha, essa percepção de qualidade, isso implica que aquele restaurante acorde todos os dias de manhã, aquela equipa que lá trabalha, vista a camisola da responsabilidade, e aceita esse desafio. Mas pegando nessa analogia do restaurante, há aqui uma dificuldade, que eu creio que hoje está um bocadinho mais esbatida, mas há uma dificuldade micro que afeta o macro, que é esta. Se a experiência de 90% das pessoas que têm acesso é uma má fisioterapia, potencialmente uma fisioterapia insuficiente, a marca fisioterapia, o produto fisioterapia
enfim, se não for, e pode haver vários produtos, mas o produto, a marca fisioterapia, vai ficar afetada. E está afetada. E tem muito, eu creio que quem tem dado um bom contributo são aquelas pessoas que tinhas dito há bocado e todos os outros do género, que têm ajudado a transformar a mesmo com aquela tabela de pagamento. Ou seja, mesmo com aqueles ovos, estão feitos omeletes diferentes. Ou seja... Não, e os outros que estão fora desse modelo, sim, não é? Sim, mas mesmo esses que estão no modelo e que dizem, não consigo fazer mais diferente com isto, eu conheço clínicas em que não auxiliares a fazer fisioterapia. Conheço clínicas em que os fisioterapeutas estão com contratos. Mesmo com este fonte de financiamento. Por isso, quando aqueles pegam na sua árvore da remessa, com esta não posso fazer mais, só me pagam isto. Não, dá para fazer mais e melhor mesmo com estas condições. Por isso, com condições diferentes, vamos lá refletir o que é que podia fazer. E o primeiro era avaliar. Ponto 1. Agora, a tua questão era mais no sentido de perceber que, estando este histórico todo de experiência das pessoas, isto tem um ou seja, se a maioria das grande... pessoas vive esta má qualidade de fisioterapia, tem um efeito global. E aí... eu acho que entra a saúde pública e falta o seu posicionamento de fisioterapeuta em termos sociais. Ou seja, o fisioterapeuta tem que se posicionar na comunidade mais global de uma forma diferente. O fisioterapeuta na Inglaterra, na Austrália e no Canadá tem a população global tem uma perspectiva completamente diferente dele. Eu digo isto porque todos nós conhecemos. E não nos podemos colocar o escudo que o convencionado é o mal de todos os pecados, que não é. Sim, mas... Sem convencionado, a fisioterapia colapsava, porque dá 90% da resposta à SNS. E os fisioterapeutas, muitos deles, iam melhor para o desemprego e tal. Por isso não é o mal, não está viável, pode estar diferente. Com certeza, mas a questão é que aquilo que é a experiência que as pessoas hoje têm, o contacto que muitas pessoas têm ou tiveram, e todos nós conhecemos casos, provavelmente até próximos, que alguém nos conta, mas foi, pá... E depois, o que é que acontece? O próprio não sente grande efeito, o médico, tipicamente o ortopedista, isso não serve para nada, e entramos aqui num círculo um bocadinho vicioso, que ou as pessoas, seja o médico... Estás a dizer como é que se vai sair aqui desta... Ou o próprio, tem uma nova experiência, ou então, se perpetuar aquele preconceito em relação à fisioterapia, as pessoas vão procurar... Não, olha, eu sou positivo de natureza e gosto de olhar sempre para um lado mais potencial e construtivo da coisa. Isso é óbvio, mas a mim, e nessa perspectiva mais negativa, aquilo que me incomoda mais é o acesso. Ou seja, não se garante acesso de cuidados de qualidade a todas as pessoas. E isso é um princípio básico, e mais sejamos mais liberais ou mais conservadores no nosso enquadramento político e social, ou seja, da forma como nós gostaríamos que seja a saúde em Portugal, no mínimo toda a gente partilha que a pessoa que tem menos rendimentos tenha acesso a um cuidado de qualidade. Isso é para isso que nós contribuímos e temos este regime contributivo, é que no mínimo se assegure que as pessoas que têm necessidades económicas e não têm capacidade de pagar out of pocket, que tenham um mínimo de serviço de qualidade. E não têm. Isso é a minha que me incomoda. Deixa-me acrescentar um bocadinho mais em cima disso. Sobretudo que não se gaste dinheiro em coisas que não interessam. Claro. Só para alimentar um status quo que não interessa, não é? Sem dúvida. É caro por ser caro. É pegar naquele bolo que se gasta, torná-lo eficiente, garantindo que todas as pessoas tenham acesso à qualidade no seu serviço. Depois, se vai querer uma sessão de 1 hora, se quer uma sessão de 15, isso depois vai gerir em função do seu financiamento, mas que aqueles 15, aqueles 20 sejam de qualidade. E que não sejam feitos, maior parte das vezes, até por profissionais que nem são fisioterapeutas, que isso então ainda é inadmissível. E que o Estado suporta. Isso aí incomoda-me. Mas a mim incomoda-me que uma pessoa que tem um AVC neste momento espere dias num hospital para que seja um fisioterapeuta que vá tratá-lo. Isto não é possível. Isto não está. E com aquele dinheiro dava para fazer isto e muito mais. Não pode. Agora, como é que a gente abre este frasco que parece que a tampa não quer sair, não é? E muita esta mudança que de todo não é silenciosa, que é bastante barulhenta, que é as pessoas que eu te digo, a sensação que eu tenho que não é classe alta com os gabinetes, é classe, já está disseminado, as pessoas vão porque já fizeram uma relação custo-utilidade diferente, já perceberam que 3, 4 sessões, mesmo que aquilo tem um preço algo mais extenso, que isso vai trazer eficácia, vai ter resultados e que a sua saúde vai melhorar de uma forma muito mais rápida e prefere ir ali. Mas só quando se ganhar essa massa crítica da população... Isso vai ajudar. Isso é um fator, é um driver que acho que vai ter que lá chegar. Um outro fator é a perspectiva mais da saúde pública, da profissão, que é o seu posicionamento na sociedade, que eu acho que ainda é bastante curto, que era um bocadinho aquilo que estávamos a falar no início, que é o fisioterapeuta ainda não se assume como um player de saúde robusto. Tem um papel a desempenhar no exercício e no movimento. O exercício vai ser a chave da saúde a médio prazo. É a solução da maior parte dos problemas de saúde. Verdade. Os 5 principais problemas de saúde partilham um fator de risco muito igual, que é
o exercício. E os americanos, pelo seu lado, o seu mercado de saúde muito privado, são muito objetivos. Eles vão aos Big Five e sabem que em realidade são os Big Five. São os AVCs, são a doença respiratória crónica, são as fraturas trocantéricas das próteses e as lombalgias. Esses são estes 5 Big Fives. Estes 5 Big Fives eles têm pathways muito bem definidas. Por isso, o fisioterapeuta, em termos políticos, em termos de sociedade, em termos comunitários mais curtos, tem que fazer um pouco mais com o que faz. E um pouco mais é perceber que, a médio prazo, o seu retorno, mesmo que seja prática privada pura, o seu retorno vai ser maior se assumir uma responsabilidade social diferente. E assumir, arregaçar mangas e bater uma câmara e propor uma parceria diferente, é ir aos clubes que estão ali próximos e pedir e propor uma perspectiva diferente, ir às empresas e às fábricas e entrar na saúde laboral, que tem um mercado brutal. Aí, tu, ao bocadinho falavas das seguradoras, são as seguradoras em grandes empresas que obrigam que tenham fisioterapeutas. Não foi o CEO que disse, pá, aquele gajo vai ser porreiro estar ali a ter um gabinete. Foi a própria seguradora que fez as contas e disse, eu quero que o senhor tenha aí 3 fisioterapeutas para ter este pagamento. Etc. Ou seja, aí até já foi o financiador das baixas que disse alto lá, isto pode ser feito de uma forma diferente e pressionou. Ou seja, o fisioterapeuta tem o dever de olhar para o lado, e quando eu digo para o lado é quando está na esplanada com os amigos, e esse papel é muito bonito, mas pensarmos que estamos cá e temos reinventar o seu papel. O seu papel social. Ou seja, a sua profissão... Eu já vou pedir que tu explores um bocadinho mais essas ideias, nomeadamente como é que se produtifica este tipo de ideias, não é? Porque é preciso transformar, para bater à porta de uma câmara, as pessoas têm que saber o que dizer, o que fazer, como transformar aquilo numa coisa que alguém compre. Mas, antes de chegar a essa dimensão um bocadinho, até se calhar mais micro, ainda mantinha aqui mais uns minutos na macro, que é, este jogo que estavas a descrever é um jogo largamente político. É um jogo que tem que se jogar numa dimensão largamente política, não é? Política não digo obrigatoriamente partidária, mas é um jogo político, de influência. É possível o fisioterapeuta ou a fisioterapia não conseguir atingir os seus propósitos, ou melhor, pelo menos aquilo que é a visão que tu estás aqui a partilhar, sem ter uma robustez política adequada? Dificulta, sem dúvida, que é óbvio. Isso, não estou a dizer que seja... Se tiveres meia dúzia de deputados fisioterapeutas, sim, mas obviamente se tiveres 2 ou 3 deputados fisioterapeutas no Parlamento, fica tudo mais fácil. Se tiveres 5 ou 6 fisioterapeutas nas comissões políticas dos partidos, nos grupos dos bois principais... Pelo menos a capacidade de influenciar politicamente, mesmo que não haja lá nenhum fisioterapeuta... Seria ingênuo e seria bastante naif, se o sucesso contrário, é óbvio que facilita. Do que eu conheço, as estruturas que gerem saúde em Portugal, seja Ministério, Direção-Geral e a ACSS, conheço uma fisioterapeuta nestas 3 estruturas e é curto. Mas mais do que o fisioterapeuta lá chegar, se chegar a ideia... É isso que eu estou a dizer. Que a fisioterapia até podes encher aquilo de fisioterapeutas, ter o Parlamento, teres um grupo parlamentar possuído de fisioterapeutas, que até ia ser engraçado. Isso não ia se traduzir em resultado. Exatamente. Ou seja, só lá vamos conseguir chegar com resultado. E quando eu digo resultado é outcome medido, e medido de uma forma rigorosa e robusta, que a pessoa do outro lado diga, ok, este gajo fez, mediu, atingiu, isto tem valor, tem poupança, tem melhoria, tem ganhos, e chegar isto com isto feito. Para chegarmos com isto feito, é preciso trabalhar bem, é preciso pensar como trabalhar. Agora, ter lá 2 ou 3 pessoas que facilitem a reunião, que peguem no telefone e que agilizem, claro, mas essas pessoas não vão fazer mais nada, não vão conseguir mais do que essa facilitação de corredor, se não houver resultado para apresentar. Até podes arranjar uma reunião com o ministro, mas se não tiveres nada para levar ao ministro, o que é que vai servir? Achas que há algum shortcut para este processo? É sermos inteligentes, é fazer as coisas de forma diferente, é sermos arrojados, é sermos mais modernos. Eu já estou a assumir que isso não é um shortcut, isso é o inevitável. Claro. Mas... E eu acho que tem muito a ver com a comunicação, é a forma como nós comunicamos o que fazemos. Comunicamos em termos sociais, em termos públicos, ou seja, a fisioterapia é comunicar-se de forma diferente. E isso pode ir desde o micro, que é o profissional entrega uma informação diferente à pessoa, da sua saúde, em termos médios, que é as instituições, os gabinetes, as clínicas, os serviços, medirem a sua atividade e de entregarem na estrutura acima ou com quem os seus parceiros de uma forma diferente, e em termos políticos, e como o bocado falavas, é preciso a política partidária, não. O inglês é interessante porque o inglês é muito pragmático, eu gosto dessa perspectiva, porque ele define o que é politics e o que é policy. E o que nos falta é policy, é sabermos o que é que valemos, para onde queremos ir e como é que o queremos fazer. E com isso a politics fica mais fácil. A politics vai ficar sempre muito mais fácil se tiveres alguma coisa para apresentar, porque também... E se as pessoas já tiverem sentido felizmente o poder político mudou e normalmente
antes, e mesmo a formação, a literacia do poder político também melhorou. Por isso também estou muito mais, temos nesse momento pessoas que gerem, temos mais públicos ou mais privados, em termos que tenham cargos políticos, que têm uma perspectiva diferente, mais arrojada, mais moderna, com outra capacidade de ouvir. Se chegares lá com um projeto válido, vais ser ouvido, pelo menos, e alguém vai dizer no final, olha, faz sentido, estou disponível, não estou disponível, preciso mais, preciso de menos, mas já há disponibilidade já para esse tipo de Mas quando coisas. eu concordo em absoluto com o que estás a dizer, mas ao mesmo tempo confronto com a realidade que vou olhando todos os dias. E muitas vezes a comunicação, palavra-chave que tens utilizado, que eu vejo mais, até muitas vezes, até quando é mesmo sendo mais organizada, é uma comunicação muitas vezes cheira a mofo ainda. Ainda se dizem as mesmas banalidades de sempre, o mesmo argumento de sempre. Voltamos à formação. As universidades, neste momento, deviam dar skills, não é de Excel e do Word, que isso é dado no secundário. As universidades nem mexerem em SPSS, porque isso tem que ser dado e é importante para, em termos estatísticos, e ter ferramentas métricas, mas devia ter conteúdos de comunicação digital, sem dúvida. Como se comunica a imagem, como a imagem pode comunicar. E o que comunicar, isso é bem importante. Como definir o peso da mensagem. Ou seja, a pessoa pensar o que é que tem que comunicar. Nós ali na faculdade temos a unidade de fisioterapia da comunidade em que partimos muita pedra, porque eles vêm de 2 anos de formação muito clínica, muito estrutural, muito doença de saúde, doença saudável, cura sintomas, e quando lá chegam sentem-se uma frustração brutal, porque chegam, isto agora já não é assim tão limitado, tão objetivo, já não tenho um caminho tão direito a seguir, como é que eu faço isto? E temos um argumento sempre fundamental que é menos é mais. O que é que deves falar em termos de educação de saúde, em termos de promoção de saúde, e voltamos à saúde pública. Quando queres comunicar, falar com um paciente, e a educação é fundamental dentro da hora, do espaço que tens de sessão, o que é que educas em termos de saúde? O que é que comunicas? E tens falado muito agora na dor crónica, como é que se comunica com uma pessoa que está a viver dor há 1 ano e meio? Que tem todo aquele peso de ansiedade, expectativa profissional, pessoal, que está tudo a não fazer sentido, que normalmente vem deprimido, e claro que vinha deprimida, se também estivesse com dor há 12 meses. Acho que é fundamental isso tudo, de saber como é que se comunica. Mas deixa-me dar-te esta nota. Sim. Eu, também, tu começaste, também dou umas aulas de empreendedorismo e gestão, enfim, bem por alguns lados. Mas a sensação que eu tenho é que aqueles futuros fisioterapeutas, alguns já em mestrado, muitas vezes a sensação que me dá é que... primeiro, aquilo que eu digo às vezes parece uma coisa um bocado estranha, porque vêm muito habituados à dimensão só clínica, e portanto é ali uma disciplina que às vezes se tem que fazer, ok, até pode ser mais ou menos interessante, mas o que a pessoa, muitos vêm com um paradigma, no fundo é este o meu ponto ainda, um paradigma que eu aprendi uma profissão. Aí eu não concordo. Não? Não, eu acho que neste momento o que as universidades nos dão-nos competências. As novas gerações atualmente não, e eu ainda estou nos milénios, mas os que vêm a seguir então ainda vão ser mais ferozes nisto. O mercado atual de trabalho, a maior parte das vezes, neste momento não pede profissões, ele pede competências, skills. Eu sei. O que me parece... E a maior parte das vezes multi-skilled. Sou mais velho do que tu, já estou mais cético. Mas é muita gente que está... Quando sai daquele paradigma que, ok, mas eu estou aqui, eu estava à espera de ir trabalhar para um sítio, aquele sítio, se não existe, eu não sei o que fazer. E esquece que a sua aprendizagem devia ser uma ferramenta intelectual e skills, etc., e não um papel para um desempenho de uma profissão. Lá está, porque a faculdade, neste caso, a instituição de ensino superior, pode e deve vender conteúdos de uma profissão. Vende muito essa profissão, dessa perspectiva muito agarrada ao passado, é isto para este modelo de prática. Profissionais, clínicas... Sim, tu vais aos sites das universidades, tu vais candidatar, para onde é que isto dá? Posso fazer isto. Está porreiro. Então isto dá para muita coisa. Mas não há muito poucas profissões tão versáteis como a fisioterapia. Que pode trabalhar. Então vamos lá. Soluções, opções. Eu normalmente digo isto aos alunos, vocês não tenham medo de aprender, porque o mundo à vossa frente espera, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu tenho um amigo, eu normalmente a gente brincava, que era o gajo mais bem pago quando a gente saiu da faculdade, entre nós, era um gajo que tratava um cavalo, que era um fisioterapeuta que se especializou em veterinário e trabalhava com um cavalo, de um pé de Inglaterra, e o cavalo valia milhões. E o cavalo nunca se ia queixar, ele era o melhor trabalho de sempre. Eu costumo dar esse exemplo aos alunos, vocês podem trabalhar na veterinária até, vocês podem trabalhar em desporto, podem trabalhar no SNS, podem trabalhar no modelo privado, podem trabalhar com musculoesquelética, com pediatria, com respiratória, com neurologia, com cardíacos, com desporto, podes trabalhar na tecnologia, podes ajudar uns teus amigos de engenharia a desenvolver tecnologia, podes dar aulas, podes dar formação,
Podes trabalhar numa empresa enquanto saúde laboral, podes trabalhar... Como gestor numa empresa. Epá, o que aqui... Há para todos. E podes fazer isso em qualquer parte do mundo, que é uma vantagem que nem todas as profissões te oferecem. Isso, ou seja, a profissão é realmente bastante flexível. Por isso, eu acho que as universidades não vendem, não educam a profissão nesta perspectiva ainda tão ampla, ainda bastante formatada. Isso limita um bocadinho depois vai com a mente um bocadinho mais fechada. Claro, e depois o paradigma, a forma quando depois olha para si próprio, para a sua prática e quer vendê-la porque é dinheiro, a gente quer aquele carro e fazer grandes viagens. Depois tem alguma dificuldade em sair um bocadinho, fazer o zoom out e olhar, ok, o que é que eu estou a produzir, o que é que eu estou a ajudar aquela pessoa a alcançar, em termos da sua saúde, o que é que eu produzi para ela. Mas isso, se calhar, tem que ver também com a matriz cultural a que fazias referência, mais transversal, não tem que ver com a fisioterapia. Sim, isso é muito do país. Isso, enfim, é muito da nossa cultura, não é? Porque eu costumo dizer, pode haver escassez de empregos, ou para um determinado emprego, uma tipologia, escassez de oportunidades. Não há, assim, muita. Não faltam oportunidades. Não se transformam ou não são empregos. É o que eu me vou candidatar e vou ter um ordenado claro no final do mês, etc. São coisas diferentes, são conceitos diferentes. Mas aquilo que não se refletir, tu nunca vais pensar em avaliar. Aquilo que tu não vais avaliar também não vais conseguir medir. Aquilo que tu não conseguires medir não vais conseguir comparar. E aquilo que não conseguires comparar não vais conseguir valorizar. Por isso, esta cadeia de raciocínio em que temos que pensar sobre o que fazemos a certa altura do nosso dia, da nossa semana, individualmente, e a profissão como um todo, a certa altura do seu percurso, e as universidades, a certa altura do seu percurso, em refletir o que é que nós estamos aqui a produzir e refletir sobre o que é que estão a avaliar, o que é que eles estão a medir nos seus alunos, que se essa medição se traduz em competências que depois vão ser transferíveis para a prática, falta. E eu lamento porque acho que as pessoas conhecem-se todas, o país é super pequeno, as universidades conhecem-se quase todos, os docentes, ou pelo menos conhecem alguém das outras instituições, os coordenadores conhecem-se todos há bastantes anos, até têm uma boa relação pessoal. E importa, eu acho que eles deviam fazer um fim de semana think tank e refletir estas coisas de uma perspectiva macro e não só pelas coisas que há 3 SDs ou o Ministério. Papelada. Esqueçamos isso. Vamos refletir como é que a profissão está e o que é que a profissão vai. Porque as instituições de ensino superior têm um papel social importante, nomeadamente as públicas e as privadas também, mas as públicas ainda mais. Mas não achas também que escuta um pouco o mercado não de ensino superior? Porque estão muito fechadas sobre si próprias. Porque é preciso ouvir as estão pessoas muito fechadas sobre si próprias. Então, eu digo-te, a propósito do MOVT, quando lançamos uma parte do documento foi produzido pelas pessoas da universidade, foi, acho eu, a primeira vez, e eles eram conhecidas com uma boa relação pessoal, e foi dos momentos mais engraçados e mais bonitos que tive ao longo deste projeto do MOVT, que foi ver aquelas 6, 7 pessoas doutoradas numa área específica que era as quedas e o investimento, a discutirem entre si e a chegarem, ao fim de 3, 4 reuniões de Skype, a um statement daquilo que deve ser a prática. E foi alcançável. E simplesmente só foi necessário criar as condições para isso. E depois enviou-se para as outras universidades públicas para darem o seu feedback do documento, afinou-se, mandou-se ao grupo de interesse da área de investimento e de repente tens um documento que dá para ter. E porque é que não se faz isto nas outras áreas todas? E porque é que isto depois não é canalizado para o fisioterapeuta e recebe a informação atualizada daquilo que deve ser a evidência e a sua transformação em prática? Na Holanda faz assim, a associação é responsável por chegar ao fisioterapeuta, não tem que pesquisar e deve pesquisar, mas chega-lhe, ele sabe que lhe vai chegar informação, mas isso é um papel da universidade, a universidade não termina naqueles 4 anos, isso em qualquer área, mesmo a médica, desporto, o que for, tem que ter esse papel de continuar aos seus profissionais, é uma forma de respeito pela sociedade, que é garantir a qualidade da informação daquilo... E a atualização, não é? E a atualização. Isso não invalida que a pessoa não vá fazer uma formação específica, pós-graduação, mestrado, doutoramento, o que for. Isso não lhes retira potencial de... Até eu iria mais rápido uma universidade muito mais dinâmica neste aspecto do que uma outra mais amorfa, muito mais parada e que só sei aquilo que as pessoas me dizem. Eu, se tiver uma universidade a produzir cá para fora iniciativas, que está presente, isso é muito mais interessante. E achar essa universidade, pelo menos aparentemente, sem saber mais... Até seria inteligente para a própria instituição de ensino superior para captar mais alunos, do ponto de vista acho que falta essa reflexão. Mas essa reflexão falta em vários níveis. Falta ao nível daquilo que deve ser lecionado, que conteúdos extra que a profissão atualmente exige, nomeadamente nestas questões da comunicação, da medição, da gestão. Deve pensar em termos de investigação. Ok, nós todos somos poucos. Porque é que estamos cada um a investigar as suas coisinhas?
quais são as áreas de interesse que nós nos podemos articular. Articulação em termos de investigação. Mas a verdade é que depois voltamos, e aí tu tens alguma razão, que a máquina pública é extremamente pesada, é sufocante. Eu, como estou lá dentro, também sei o outro lado. E a verdade é que é difícil, não é? Há uma burocracia, uma quantidade de MOS, e de MOS que são documentos para a qualidade, e de documentozinhos, autorizações e papelada. Castra de alguma forma. Que consome as pessoas, e as pessoas deixam de ter disponibilidade mental, que só querem acabar o seu dia, acabar as suas funções e ir para casa descansar. Mas às vezes, acho que cabe às pessoas também parar um bocado o comboio, bicar para fora, apanhar um bocado de ar e perceber que se fores a 120 ou 140 só vais ganhar 5 minutos no final da viagem, e como é que aqueles 5 minutos de pausa que nos vão fazer mal. E acho que às vezes faz falta algum dinamismo nesse sentido de dizer, ok, não digo-te anualmente, mas 3 em 3 anos, haver uma reflexão do que é que modelos, conteúdos, para onde é que a gente está, ao escutar. Partilhas estas tuas ideias que às vezes, que imagino que sejam um pouco arrojadas aqui e ali, nesses contextos, até contextos mais clássicos? Não há uma grande abertura para isso. Mas tu partilhas? Eu tenho pena de te assumir isto, mas sei que isto vai ficar gravado, mas a verdade, partilho e... Mas eu digo porque, até porque... Partilho muito mais quando em conversas informais como estou a ter contigo, em que tenho com amigos, noutro tipo de contextos do que na minha instituição. Eu tenho uma ideia que tu... E tenho pena. Que põe cá para fora aquilo que vai passando pela cabeça e atira sem grande problema aquilo que vai pensando. E, portanto, pergunto se tu vais fazendo isso nos sítios onde vais trabalhando ou se agora já és uma pessoa com mais tato e já não queres, já preocupas-te muito mais. Olha, dou-te um exemplo, uma vez, dou-te um exemplo, e é um exemplo até da minha instituição de trabalho, que é o hospital. Uma vez recebemos um mail em que a administradora queria um determinado grupo de indicadores para começar a medir a atividade de serviço, em termos de consultas, tempos de espera, coisas básicas. E mandou aquilo para a apreciação da pessoal. E eu resolvi comentar aquilo. Tinha uma noção, tinha feito alguma formação na área da economia da saúde, tinha um bocado de noção de olhar para aquilo, e tive até às 4 da manhã ali, olha, isto numerador tem que ser isto, temos que olhar para isto de outra forma, este indicador com este, se calhar era interessante medir isto. Até hoje nunca recebi resposta. Nem um obrigado recebi. Ou seja, a estrutura pública tem esta... Que entusiasmo é que tem um gajo novo com vontade, que até perde uma parte da sua noite de descanso para dar uma resposta, porque depois no público é sempre tudo para ontem. Mas depois o impacto daquilo que era para ontem pode demorar meses, que é extraordinário. A exigência perante o trabalhador é, mas é como o fisco, pagas, mesmo que seja a mais, depois podem pagar outra vez. Exato. Mas mesmo que seja erro deles, como foi agora com o IRC, mas tu pagas e depois logo se vê. E esta postura amorfa do público a mim dá-me um bocado de irritação, e isto é um bocado visceral. Depois é a falta de avaliação interna. Mas a verdade é que não há grande espaço, nem há um grande cultivo disto de alimentar. E no ensino superior, tenho alguma pena, mas nunca as pessoas sabem que eu tenho uma ideia e que reclamo, e às vezes chateamos e partilho, mas nunca houve uma força que me dissesse, olha, anda cá que se calhar alguma dessas coisas podem ser transferíveis para... E às vezes nem é das pessoas, porque até no hospital... Às vezes, eu sou o gajo de mandar um mail ao administrador principal do hospital quando acho que alguma coisa não está bem, mas eu acho que este lado, como é reivindicativo, eu acho que isto é uma questão também de cidadania ativa que as pessoas não têm, que não concordam, mas o português reclama, vai para o café, mas depois quando chega a hora de ter que escrever um texto ou escrever alguma coisa, ou tentar sustentar e assumir, fica mais curto. E ele é um tipo muito porreiro, que me convidou para ir lá acima ao seu gabinete, registou-as, mas eu sei que ele depois chega ao momento de tomar algumas decisões e ele tem uma estrutura extremamente pesada para lidar e que no dia a seguir chegou logo uma catástrofe para resolver para ontem, porque é sempre para ontem, porque há uma conta que já está a disparar, alguma necessidade em saúde de repente, há 2 médicos que resolveram sair e que ele deixa ter espaço mental e disponibilidade. Há um diretor de serviço que se demite, que agora parece estar na moda. Sim, mas repara que isso é um indicador de que as estratégias, os processos internos das instituições não funcionam. Quando há um despedimento coletivo, embora haja sempre uma componente política, de comunicação e de fazer impacto, como é óbvio. Mas é porque chegaram ao limite da sua paciência, porque de certeza que tentaram reunir com o diretor clínico e o diretor do Serviço da Constituição centenas de vezes, de certeza que o diretor clínico ligou para o Ministério várias vezes, mas a estrutura não mexeu uma palha. Então, eles esperam, então tem que chegar a comunicação social. Em Portugal temos esta noção, que se apareceres na comunicação social, eventualmente a tua questão será resolvida. Desgraçados imigrantes têm manifestações que ninguém os vê, que os gajos, há um canal qualquer que não sei qual é, mas acho que é um canal online que faz um noticiário das não notícias, que são as notícias que a maior parte das redações não querem dar resposta.
E uma delas era uma manifestação com 100 e tal imigrantes cá em Portugal, que nenhuma redação noticiosa quis cobrir. E eles cobriram. Interessante. É engraçado, para quem ouvi isso não teria no rádio, numa destas às vezes viagens. Eu não vejo telejornais, vou passar a ver. Não, também não vejo, eu raramente ligo a televisão. Mas ouvi esta, é interessante, porque há um filtro muito sério. Claro, e depois isto traduz-se nas estruturas mais pesadas que o Estado tem e que se arrasta, e que é uma pena. Mas acho que as instituições de ensino superior da fisioterapia podem e devem fazer mais e melhor. E às vezes falta só uma energia e um foco diferente. Pedro, nós estamos aqui à conversa já há um tempo, já não sei há quanto tempo. Quem é que me avisa? Depois podes cortar à vontade. Eu nunca trago relógio. Corta à vontade. Deixa a coisa fluir. Aliás, não uso relógio. Mas ao longo desta nossa conversa, uma coisa que fica clara é que tu és um fisioterapeuta, sim senhor, gostas, parece-me, da fisioterapia, parece que fica claro. Mas és um fisioterapeuta que tem várias versões de fisioterapeuta, não é? Porque és alguém que trabalha num hospital público, dás aulas no ensino superior, sei que também fazes de alguma forma, portanto também na tua carreira académica fazes algum tipo de investigação, já publicaste algumas coisas e és doutorando em saúde pública, precisamente, não é? Tens a tua prática privada em unidade privada e parece-me que és um pensador da fisioterapia, não há assim muitos, portanto, antes de mais faço este reconhecimento. O que é que tu gostas mais de fazer no meio desta panóplia toda de papéis que vais desempenhando? Para cortar a entrevista, a coisa que eu mais gosto de viajar, por isso. Que estás no Instagram e parece que estás de férias. Falem disso. Mas não. Destas, isso se calhar demonstra que eu ainda ando aqui atrás de qual dos papéis de fisioterapeuta gosto mais, mas pá, o facto de já ter passado os 30 também já me apaziguou um bocadinho com esse conflito, que era não estou bem aqui, mas gosto disto, mas não chega, e se calhar já percebi que é um bocadinho a realidade atual, que poderei estar bem a fazer diferentes coisas, e que para o meu dia pode ter diferentes funções e diferentes objetivos, e que provavelmente chegar ao final do dia satisfeito. É um bocadinho isto. E gosto imenso de dar aulas, gosto imenso da universidade. Tenho os meus amigos sempre a dizer, pá, tens que largar alguma coisa. Claramente, a certa altura, vou ter que largar algumas coisas e vou ter que me focar até para ter mais tempo livre, tempo útil para mim, mas nesta fase estou a gostar das coisas todas que estou a fazer e estou entusiasmado e consigo ter algum equilíbrio familiar e pessoal, por isso ainda vou mantendo. Mas qual é que eu gosto mais? Eu acho que os vários papéis que realmente desempenho, e não sou o melhor fisioterapeuta em nenhum deles de todo, me ajuda um bocadinho a ter esse papel reflexivo, sabes? Porque olho para a profissão de várias perspectivas, lido com ela de várias perspectivas, vejo as dificuldades e as vantagens das vários, lido com os colegas em vários papéis, e isso acho que ajuda-me também a ter uma leitura um bocadinho mais completa do cenário. Gosto claramente, e isso espelha por mim, que esta perspectiva mais de planeamento, da saúde pública, de olhar para a profissão um bocadinho mais no todo, da gestão em saúde, é algo que eu gostaria de, eventualmente, a médio prazo, gastar mais horas aí, mas adoro a fisioterapia na perspectiva clínica. Sim, numa perspectiva mais política nesse aspecto. De polo, assim, não me vejo nem numa encabeçar uma candidatura, uma ordem a um sindicato, não é nada do meu perfil de todo. Agora que podem contar que eu hei de partilhar a minha opinião, porque numa perspectiva não de aparecer porque quero ter visibilidade, é no sentido que eu acho que importa e é um papel. Devemos ser cidadãos ativos nos vários papéis que desempenhamos, e se não formos reflexivos e não colocarmos aquilo que é reflexão sobre as coisas, dificilmente teremos mudanças e teremos um cenário, um mundo melhor que aquilo que encontramos. Por isso, a passividade e manter-me a olhar um bocadinho para as coisas como elas estão, isso acordar sempre aqui qualquer coisa. Em princípio, pronto, já perdi 3 horas a escrever este texto, mas pronto, olha, mandei. E sinto alguma tentação a fazer isso, mas é um bocadinho por responsabilidade pessoal, não é por mais nada. Eu gostava de ouvir mais a tua opinião ainda sobre a questão dos produtos. E depois sobre o evidence-based. Em relação aos produtos, eu sou, já agora, para o Moft, em relação ao Moft, eu não iria explorar o Moft, até porque ele foi bastante coberto noutra entrevista que deste, porque tu, para além de viajar e tal, és um tipo de dar entrevistas. Não, foi o Carlos que me encaixou. Moreira com o podcast A Hora do Físio. E, portanto, que está uma excelente entrevista, e, portanto, quem quiser perceber melhor o que é o Moft, acho que pode e deve ouvir aquilo com atenção. E deve dar créditos ao Carlos também. Também. Mas, de todo modo, assim, em 30 segundos, o que é isto do Moft? E como é que isso pode ser, configurar, um exemplo de um produto e como é que, no fundo, se constrói, afinal, isto? O que é um produto? Como é que se constrói um produto em fisioterapia? São várias perguntas numa. O Moft, de uma forma muito concreta e muito rápida, foi um bocadinho dar resposta àquelas
sensações que eu tinha, que era instituições de ensino superior que comunicam um pouco mais com as outras, profissionais que comunicam um pouco uns com os outros nesta reflexão mais macro, e juntar profissionais da clínica, profissionais do ensino superior e pensar em programas comunitários gratuitos, acessíveis a qualquer fisioterapeuta, que possam ser implementados e que acrescentem valor. Ou seja, dar ferramentas aos colegas, é aquilo que eu digo, então e o que é que eu levo ao Presidente da Câmara? Está ali. Está ali e bem feito, feito de uma forma voluntária e altruísta, em que juntámos, na altura liderei, mas neste momento somos 14 ou 15, em que em conjunto conseguimos criar condições para que se produzisse um possível projeto de intervenção que está lá. Depois pensar o que é que queremos avaliar em termos de dimensões, quais são aquela métrica que vamos retirar, o que é que vamos medir. Depois temos pensarmos nos resultados que poderemos ou não ter, temos que pensar na forma como os vamos comunicar, como é que os vamos comparar para poder termos uma noção do seu valor. E isso assim pensa-se um produto. Se me disseres, queres um exemplo, ok, estou na área da neurologia, quero produzir um produto. Ok, tenho que pensar na área da neurologia, segundo a minha prática, o que é um produto para os meus clientes, para os meus pacientes. Quais são os outcomes que eles dão mais valor. E acredita que são muito diferentes daquele que vem com uma lombalgia ou daquele que tem uma doença respiratória. E esse know-how de quem trabalha na área vai-lhe ajudar a compreender quais são as métricas, o que é que eu tenho que medir para lhe oferecer aquilo que ele precisa. E há uma infinidade de produtos que podem ser desenvolvidos. É aí que eu acho que a profissão é curta, porque ainda não percebeu onde pode chegar, porque como não há tão poucas profissões tão versáteis, por isso a forma de crescimento da profissão é tão vasta e ao mesmo tempo tão aleatória, que importa refletir e situar. E o exercício é daqueles que vamos ter que agarrar, ou então vamos morrer na praia, mais cedo ou mais tarde, ou pelo menos não vamos crescer da forma que poderíamos. Mas no desporto, alguém que esteja no desporto agora, não é só ir lá fazer uns treinos. Ele tem que pensar, antes da pré-época começar, quais são os indicadores que vai querer acompanhar, para quando chegar ao final da época, ter, independentemente do resultado desportivo, ter ali aquilo com que possa dizer, olha, o senhor pagou-me isto pelo meu trabalho, eu estou-lhe a apresentar aqui os meus resultados. Já que se começa a ver, até malta que partilha os seus resultados anuais, o que é que vocês acham. Isso é interessante, isso é bom, mas ainda são poucos casos. Isso tem que acontecer mais vezes. Mas é um bom exemplo. Claro. Outro assunto, a tal prática baseada na evidência, não é? Enfim, há uma discussão mais ou menos, vai haver uma discussão mais ou menos acesa, também me parece muitas vezes excessivamente polarizada, não tenho a certeza que não haja, até falta de conhecimento daquilo que cada uma das partes tende estar a dizer ou a querer dizer. Parece-me haver um certo fanatismo de um lado e do outro. Às vezes, sim. O que é isto, a prática baseada em evidência? E pergunto a ti, porque tu és alguém que, se por um lado trabalhas na instituição de ensino superior, e tudo aquilo que o teu pensamento que articulaste há pouco parece-me um pensamento de um cientista, na medida em que, ok, vamos medir, etc. e tal, ok, portanto vamos avaliar, no fundo isso é que é o método científico, não é? Ele passa por aí, mas ao mesmo tempo és um clínico, e alguém que faz formação em indução miofascial e osteopatia, essas coisas todas, que têm dimensões não óbvias do ponto de vista científico puro. Como é que tu como é que tu equilibras estas coisas todas e porque é que é importante ter estas dimensões e que conselhos é que tu deixas à comunidade? A ciência e aquilo que sai de lá, que é conhecimento científico, eu acho que o que limita aqui às vezes a discussão é que se olha para aquilo como um limitador. Ou seja, a ciência, se há alguma coisa que faz, não é limitar, é abrir portas e acrescentar. Por isso, quando se fazem formações em áreas com menos evidência, aí é querer saber o que é que aquelas pessoas estão a partilhar. Isso é a noção de que o conhecimento não se esgota daquilo que está numa guideline. Agora até há congressos de guidelines, o que é interessante. Não, há congressos, porque já se percebeu que o conhecimento demasiado objetivado limita. É demasiado ensimismamento, não é? Agora, aqui o equilíbrio e bom senso tem que haver, não é? Isso é o que faz. Até porque antes das coisas estarem provadas ou demonstradas, não estão. Esse argumento também acho que é falacioso, é um bocadinho demagógico. E não na forma como estás a querer partilhar, mas às vezes como é usado pelo outro lado da bancada. Mas isso também, antes de ser provado, também não era. Não vamos entrar por aí, senão isso aí não, isso é um discurso redondo. Mas os breakthroughs antecedem sempre a explicação científica do próprio breakthrough. Claro, é verdade. Antes de alguma coisa ser comprovada, ela provavelmente já existia, até que alguém mediu e conseguiu registar de uma forma mais objetiva que aquilo funcionava assim ou assado. Coisa diferente é fazeres aquilo que comprovadamente está errado. Sim, e há muita coisa. E uma delas, e essa eu acho que é uma grande
é um dos grandes alimentos dessa grande discussão que às vezes ocorre, é a noção de que se alimenta muito uma perspectiva da fisioterapia estrutural, em que se justifica a sua prática com base em efeitos estruturais, e que é errado do ponto de vista científico. E não se pode alimentar, porque isso já se percebeu que não funciona assim. Quer a terapia manual, quer técnicas menos ou mais invasivas, quer o exercício, não tem propriamente um efeito estrutural. A estrutura vem depois dos efeitos neurológicos, dos efeitos neurofisiológicos. Isso é um grande paradigma que mudou e que as pessoas têm que acompanhar. Agora, tem que haver rigor de perceber o que é que a ciência nos diz que não faz sentido, e aí é uma porta que se fecha, porque o seu conhecimento é robusto. E não é um estudo que indica, certo, não, estamos a falar de meta-análise, de que juntam centenas de estudos, milhares e milhares e milhares de indivíduos e participantes que são juntos e temos de ser honestos intelectualmente e dizer, ok, isto não faz sentido, não é por aqui o caminho. Agora, em áreas em que as coisas não estão propriamente definidas, temos que ir à ciência e à evidência buscar aquilo que são os limites que ela possui naquela fase. E às vezes o intervalo de confiança também não está aqui, o intervalo de confiança está aqui. Agora, tem que haver credibilidade, temos que ser honestos do ponto de vista intelectual e dizer, ok, eu não, do ponto de vista, ou seja, eu acho que às vezes a mudança é a forma, voltamos à comunicação, que é aquilo que nós oferecemos à pessoa, que é, olha, é esta estratégia que a evidência me diz que pode funcionar ou não, há uma parte de evidência que diz que se calhar não vai funcionar, que pode não funcionar, mas que se assenta nestes princípios, mas eu não lhe posso estar a vender algo que eu não tenho a certeza. E muitas vezes ocorre isso, que é, eu vou-lhe posicionar o sacro no sítio, não vai. Ou eu vou fazer um outro efeito qualquer que às vezes vendemos, porque isso não ocorre cientificamente. Por isso, o equilíbrio está no bom senso, em que a ciência é... Agora deixa-me a ciência é a janela, que tem que estar sempre aberta, tem que estar sempre a olhar lá para fora. Que é mas para a pessoa que foi reposicionar o sacro, sim. Ok, pode achar que reposicionou o sacro, e o que estás a dizer é que na verdade não reposicionou o sacro nenhum. Mas, e portanto, ela tem uma explicação, aquele fisioterapeuta tem uma explicação para o seu efeito, mas o efeito positivo pode estar lá. Mas aí é a questão subliminar que acho que falta no bom senso da discussão, que é, ninguém está a pôr em causa o efeito, ninguém está a pôr em causa o procedimento. A razão pela qual aquilo funciona. Não, e acima de tudo, é a forma como vende o que está a fazer. Pois. Porque aquilo resulta, se a pessoa ficou melhor, resulta, por isso é que aquela pessoa depois se agarra de uma forma muito visceral, mas isso funciona todos os dias, as pessoas saem daqui melhor, vai para as pessoas dizer que isto não vale. Ninguém está a dizer que aquele resultado é inválido ou que aquele procedimento possa estar errado. O que nós estamos a dizer é que... A explicação pode ser outra, não é? A justificação é outra e não se pode estar a induzir a pessoa numa... E isso induz literacia na pessoa, porque a próxima vez que ela tiver uma queixa, ela vai achar que o sacro lhe saiu do sítio. Automaticamente ela só vai poder aceder àquela técnica e isso é limitativo do ponto de vista do acesso à informação da pessoa. E isso é que eu acho que a malta mais evidence-based, um bocadinho mais, criticam e é que tem que haver aqui um equilíbrio, ou seja, devemos saber e estarmos acompanhados, atualizados, para perceber, ok, isto é uma contraindicação, isto não pode ser feito nesta situação, já percebemos que esta intervenção não funciona de uma forma isolada, já percebemos que isto funciona em conjunto, não temos a certeza... A explicação pode não ser tão simplista como aquela. Não temos a certeza se o efeito realmente é positivo em todos os casos ou se há falsos positivos. Esta hombridade tem que existir na comunicação com a pessoa, esta honestidade científica, e isso, para isso a ciência está lá. Agora não implica, não me limita que eu vá procurar áreas que não estejam, que sejam cinzentas ou que a evidência ainda não encontrou robustez clara sobre essas e tenho interesse em perceber um pouco mais sobre elas. Isso só estudando. Era a estrutura, depois é o nervo, depois é não sei o quê, depois é a dor central, depois é outra coisa qualquer. E aquilo que ainda eu estava nas jornadas e a conclusão a que eu, enfim, chegava é que ninguém sabe muito bem porque é que a coisa funciona. Ok? Há várias explicações. Pode haver diferentes caminhos para fazer uma coisa funcionar. Eu acho que, sabes, o que custa às vezes e que cria alguma ansiedade nas pessoas é que as justificações deixaram de ser A ou B, deixaram de ser preto e branco. Preto e branco, claro. De antes, tu que também estudaste fisioterapia, as nossas sebentas eram, ok, contraindicação é isto, e tu se fosse lá questionar porquê, mas porquê? Então na eletroterapia, contraindicação absoluta, relativa, mas com base em quê? Como é que se define que é absoluta ou que é relativa? Que peso é este? Onde é que veio esta informação? Não sei. E era tudo preto e branco. Tem que se fazer nesta, tem que se colocar o braço assim, assado, X, Y, Z, isto tem que se fazer com meia tensão, zero tensão, mas o que é zero tensão para ti ou para mim? Era assim, o dedo tem que ser assim, a pega tem que ser assado, tem que ser esta pressão, estás a fazer muita pressão. E então as coisas eram tão objetiváveis, porque era, na altura, achava-se que era a melhor forma de transferir o conhecimento, era torná-lo o mais igual possível. E o que a ciência nos tem dado nos últimos 15 anos, sobretudo, é que tornou a justificação
E o racional, um bocadinho menos objetival, é um bocadinho mais flexível, e é que as coisas não são assim, já se percebeu, não é por ter a mão assim que ele vai funcionar, não é pela pega ser X ou pela pressão, se a técnica ser exatamente assim que a coisa funciona, porque se for feita da forma também funciona, que a agulha colocada naquele sítio ou se colocada no outro também tem o mesmo resultado, ou seja, veio abanar um bocado os fundamentos da estrutura de raciocínio de muita gente, e depois há malta que usa isto como o Mickens, que vai para o Facebook e puxa isto para o lado comercial, que é para ter gente também na formação dele, e está, vocês são os nabos, não sabem nada disto, a malta terapia manual, é uma cambada. Tem que haver aqui um meio termo, as coisas não são assim. Não estamos a dizer que o que eles fazem seja errado. Agora, não é, provavelmente, a prática deixou de ser tão minuciosa e tão micro e tão padronizada como era. Por outra coisa, deixou de ser tão isolada a procedimento, ou seja, cada vez mais a evidência o que nos diz é que não é o passivo, que não é o que tu fazes na pessoa. Mas deixa-me interromper só para te dizer o seguinte, ou para partilhar esta reflexão, que é, eu quando vejo às vezes as discussões muito polarizadas, ciência versus não ciência, uma perspectiva diferente das coisas, eu fico com a sensação que há alguns, enfim, mais acérrimos defensores da suposta ciência, que eu acho que muitas vezes é falta de conhecimento daquilo também é aquilo que a ciência sugere, está-se à espera de um procedimento, tipo uma dose de um medicamento, como se a fisioterapia há de caminhar para uma informação sobre um procedimento. Este procedimento tem evidência, logo vou fazê-lo. E, portanto, estás-me a dizer que não é exatamente o seu caminho. Não. São princípios. São princípios. Exatamente. E, acima de tudo, sabe porque é que isto vai ser chato? Porque isto vai implicar que as pessoas pensem. Pois. Implica pensar, implica estudar, implica ter noção implica ter um raciocínio muito mais complexo, muito mais abrangente, muito mais amplo. Porque é que a medicação e o lado farmacológico tem uma evidência sempre muito mais superior? Porque aquilo são moléculas que dá para pôr ali e medes esta quantidade com daquelas condições. Mas eu dou-te um exemplo, que é o medicamento mais vendido em Portugal, que é o Omeprazol, que é um protetor gástrico, funciona 1 a cada 12 pessoas. E tem uma evidência muito elevada, porque ele funciona, mas... Numa população? Mas a evidência, atenção com o que às vezes se chama de evidência, coloca-se tudo no mesmo nível. E a evidência deu alguns desafios que devemos agarrar com uma forma flexível, tranquila, porque temos conhecimento para enfrentar esta mudança de paradigma, mas e que as pessoas não devem entrar numa de quem tem razão, porque isto não é uma questão de ter razão. Essa nota do Omeprazol é espetacular, porque eu li no outro dia também uma coisa muito parecida. Isto foi a Isabel Cruz, que é responsável do maior grupo privado, a dar uma conferência a médicos a dar-lhes algumas lições destas. Não sou eu que estou a encontrar nada. De um médico americano que ele dizia, falava de digital health e ele a certa altura falava precisamente do fracasso, da dificuldade de uma série de coisas, nomeadamente da evidence-based. Portanto, para uma série de casos crónicos, tipo, salvo erro, uma das coisas que ele dizia era sobre o colesterol, o fármaco mais prescrito não funciona numa porcentagem brutal das pessoas. Porquê? Porque tem uma mutação genética em que aquilo não pode funcionar. Há variabilidades dessas, aquilo funciona numa população com um determinado grau de confiança. Então, és o tipo que está fora, azar. Mas como o médico vai prescrever cegamente a toda a gente? Vais cair naquilo, se cais. A não ser que se vai começando a fazer testes genéticos e coisas do género. Mas a mesma prescrição médica vai variando consoante a informação que vai chegando. E o que a fisioterapia tem que fazer é exatamente isso. À medida que se vão esbatendo alguns fundamentos que eram extremamente preto e branco, muito concretos, não é dizer que aquilo estava tudo errado, é que provavelmente temos que fazer as coisas de uma forma diferente e explicá-las de uma forma diferente. E houve aqui 2 mudanças importantes, que foi a transferência daquilo que eram abordagens muito passivas para perceber-se que são as modalidades ativas, que fazem sentido quando o corpo encontra as estratégias, e aí o movimento e o exercício, por isso é que eu digo que vão ser estratégia fundamental, se utiliza a si próprio para melhorar a sua saúde, vai ter muito mais eficácia do que ser alguém a trabalhar sobre ele de uma forma passiva. Se alguém chega connosco com uma disfunção de movimento, faz mais sentido que seja o movimento, nós é que temos que ajudar a encontrar a forma de se mexer correta, não é ele deitá-lo numa marquesa durante hora e meia a fazer coisas passivas. Mas pensar que, voltando aqui ao nosso ponto há bocado, que é um determinado procedimento feito de forma standard para toda a gente que vai ter aquela resposta. Tens de ser capaz de pensar no princípio que está devidamente comprovado e arranjar estratégias para o fazer acontecer naquele momento. É isso? Claro. E depois a questão do modelo, que era muito biomédico, era saúde, doença, saudável, e que agora é muito mais global, muito mais, coloca-se a dimensão mais social, mais cognitiva, mais emocional, e olhar para a pessoa de uma forma um bocadinho que não chega lá só com a dor lombar. Mas só para terminar esta questão, que é completamente atroz nos dias de hoje, alguém que chega com uma dor lombar e sabemos que 90% dela é não específica, que é uma disfunção de movimento, seja motora ou de mobilidade, e deitado numa marquesa, fazer um calor úmido de 20 minutos, fazer uma ultrassom de 10, fazer um TNS de 20 e uma massagem. Esta pessoa foi exposta ao movimento de qual? Nenhum. Ainda vai ficar pior que ficou 1h30 sedentária a fazer nada.
Isto é que importa, isto é que é ridículo, e é ridículo que atualmente o Estado não suporte isto, e é ridículo que o fisioterapeuta ainda não questione isto, e isto, aqui temos que ser implacáveis, e isto não faz sentido do ponto de vista científico. Agora, cruzando isto tudo, e de uma perspectiva muito macro, temos estado aqui para uma micro, eu ponho-me na pele do fisioterapeuta Manuel X, e pegando naquilo que dizias há bocado, do contexto, nomeadamente aquela pessoa que até já está no mercado de trabalho há uns tempos, e que se calhar foi educada num determinado paradigma, ou tenha sido educado no paradigma, tenha sido educado, a prática que ele tem, seja mais autónoma ou menos autónoma, é a que é, e entretanto está a ouvir esta nossa conversa, aquela e pensa, está ali a falar assim. Não é isso, vou admitir que a pessoa que está a ouvir é mais iluminada, e pensa o seguinte, pá, eu estou a perceber o que ali o Pedro está a dizer, mas eu não sei como me ajustar a um paradigma desses, em que eu vou ter que pensar, porque eu não sei, não tenho se calhar as bases de conhecimento suficientes para poder fazer esse tipo de reflexão, ou mesmo que tenha os blocos isolados de algum conhecimento, não os sei interligar. E eu tenho a franca sensação que isto é um medo, muitas vezes muitas pessoas não terão consciência disto, mas se conseguir explicar, nomeadamente aos fisioterapeutas, e há de ser igual para as outras profissões, isto, a maior parte das pessoas vão ficar, ou uma porcentagem grande das pessoas vai ficar sem pé, e vai ficar assustada. E, portanto, qualquer mudança de paradigma que aí venha vai ser assustador. Se partilhas, por um lado, desta minha interpretação, e segundo, mais importante, o que é que o comum dos mortais pode fazer para se ajustar a um paradigma que vamos assumir que vai aparecer sim ou sim? O medo vai estar sempre pelo facto de não dominar aquilo que não conhece, e isso cria sempre insegurança nas pessoas. Sem qualquer lado. A mesma coisa é que chegares a um dentista, ele não te explicar nada, abrir a boquinha e começar a trabalhar, vais ficar logo com mais receio. Se ele te explicar, olha, vou fazer isto, vai acontecer isto, vai eventualmente sentir isto, automaticamente o teu limiar de alarme desce. Por isso a insegurança gera desconforto, gera ansiedade. Por isso esse medo é natural. Agora, como é que esbate isso? Como é que reduz? Primeiro, perceber que aquela prática não é toda para deitar fora. Provavelmente pode continuar a fazer o calor, pode continuar a fazer a ultrassom, pode continuar a fazer o TNS, até porque alguns têm alguma evidência, atenção, não é assim tão vazia, não é o papão. Agora, tem que completar aquilo, porque aquilo não é suficiente. Percebeu-se que aquilo não chega. Esse é o ponto 1, é não deitar abaixo de tudo o que tinha. Ponto 2, provavelmente vai ter que estudar, vai ter que voltar a estudar, porque estas profissões, infelizmente, quem escolheu, se queria ser rico com pouco trabalho, escolheu as profissões erradas, porque quem vem trabalhar para a saúde, de certeza que não são as pessoas mais ricas do mundo. Por isso, tem que se encontrar bem e se encontrar a sua satisfação pessoal neste meio e desafiar-se a aprender, eventualmente regressar a outro tipo de formação, mais isolada, mais estruturada, e cabe outra vez às universidades estarem atentas ao mercado e darem esta resposta de atualização em determinadas áreas específicas aos profissionais, porque elas têm esse papel, esse muito dever. Bem. Pedro, muito obrigado pelo teu tempo. Acho que vamos terminar aqui antes que daquele lado comecem, e hoje temos aqui uma audiência maior a acompanhar-nos, antes que a malta nos comece a abanar que já vamos para aí nas 3 horas. Eu só queria fazer duas perguntas, uma outra coisa rápida, nomeadamente, eu sei que isto dava para mais tempo, mas se tu achas que a Ordem, não podia não te perguntar nada sobre a Ordem dos Fisioterapeutas, se tu achas que a Ordem dos Fisioterapeutas vai ser, eu já não estou a pedir futurologia a dizer se achas que vai ser aprovada em especialidade ou não, mas se achas que vai ter o efeito que as pessoas acham que a parte dos fisioterapeutas acham que vai ter. Não, porque as pessoas têm uma literacia relativamente questionável relativamente a estas coisas, e vê-se nas discussões, quando às vezes acontecem nos fóruns relativamente à ordem, as pessoas não têm noção de qual é o papel que é esperado de uma ordem. Por isso, como não sabem, esperam que ela vá resolver os problemas todos, nomeadamente falta salários, empregos e tal. E não vai. Está tudo maior, está 2 horas de entrevista que nós tivemos, estão aí as soluções para a maior parte dos problemas, está na reflexão, na discussão, na encontrar soluções, criar produtos e se alterar de ensino superior, alterar a prática. Mas é um mito que se vai perpetuando. Claro que é. É um mito que se vai perpetuando, que a ordem vai ser o Holy Grail. A ordem vai dar uma grande desafio, que é a profissão poder-se autodeterminar, autorregular, e passa a ter uma capacidade legislativa e executiva sobre si própria e sobre os seus profissionais. E que neste momento é imperativo. Se me dissesses que o país não tinha nenhumas ordens e que a organização profissional era outra, eu comprava já, mas a partir do momento que é o modelo com que nós trabalhamos em Portugal, a fisioterapia realmente precisa de uma ordem obrigatoriamente para se afirmar. Se prefiro o modelo inglês, prefiro, em que as profissões de saúde estão todas dentro de um council e depois há associações de sociedades científicas que ajudam a manter o conhecimento, preferia.
Isto alimenta claramente uma lógica corporativa. Estou farto de ver bastonários agarrados a sindicatos, que é completamente uma promiscuidade total. E as ordens muitas vezes até tornarem-se verdadeiros sindicatos. Sim, não faz sentido. Não ajudam a alimentar a informação sobre as pessoas e às vezes até o oposto, e é de bradar. Vemos a bastonária das ordens de enfermeiros dizer que os fisioterapeutas não devem implementar cuidados intensivos. Isto é grave, no mínimo. Por isso, eu confio que a ordem possa ser aprovada, mas com bastantes reservas, honestamente. Acho que tem um papel muito importante a desempenhar no futuro, sobretudo na policy, porque acho que se for inteligente e não queira seguir o caminho das outras ordens, tem a oportunidade de fazer as coisas de forma diferente e pode contribuir para essa policy, para melhorar o seu perfil social, mas vai depender muito da maturidade dos fisioterapeutas que agarrarem numa fase inicial, porque o desígnio muitas vezes está na fase com que se começa, por isso... Mas também vai ser importante a maturidade de todos os fisioterapeutas, não cobrando essa ordem, para esse paradigma que estás a apelar, soluções para os quais a ordem não é criada, nomeadamente salários e coisas do género. Não. E que defenda tudo e mais uma coisa, não. A ordem tem que ser, para mim, e eu acredito e defendo, e tenho contribuído a algumas coisas que às vezes possa ser útil nesse processo, acreditando que ela possa ser um instrumento no futuro que ajude a transformar a fisioterapia numa profissão melhor e melhorar a qualidade da prática da fisioterapia. É para isso que uma ordem para poder fazer melhor serviço aos garantir clientes, que as pessoas em Portugal tenham melhor fisioterapia. Esse é o desígnio principal da ordem. Muito bem. Futuro, o teu futuro. O que é que podemos esperar de ti? Olha, agora vou às feiras novas. Olha, depois estás a pensar, isto faz a pergunta sobre a ordem primeiro, não, de todo, não há nenhum. Não é nenhuma ambição pessoal, não, de todo. Futuro, olha, vou para as feiras novas, que é a melhor festa de domingo, em Ponte Lima, por isso vou me divertir com os meus amigos. Vou me divertir com os meus amigos e com as pessoas que eu gosto. É hoje, começa este fim de semana. É hoje, maravilha. Por isso, encerrar o verão com uma boa romaria. Futuro... Isto não vai sair hoje, vai sair daqui a uns tempos, mas estamos a tipo aquela coisa que a gente faz nos programas televisivos à noite, então boa noite, aquilo foi gravado amanhã. De futuro, neste momento, quero terminar o meu doutoramento, é assim o meu grande desafio, até porque está-me a custar já andar com ele atrás de mim, quero terminá-lo e depois vou ter que selecionar algumas, vou ter que fazer essa reflexão também individual e perceber se vou investir mais na parte de ensino, se na parte mais clínica por minha conta, no público, vou ter que depois escolher. Ou noutra coisa qualquer. Porque, acima de tudo, procurar estar satisfeito naquilo que esteja a fazer, esse é o meu principal objetivo. Muito bem, Pedro, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua partida, foi uma conversa espetacular. Estou certo que vai ser bem profícua para quem nos vai ver e estou certo que vão ser muitos. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção desse lado. Marcamos um encontro numa próxima conversa aqui no âmbito da rubrica Fisioterapeuta Empreendedor. Até lá, boa fisioterapia, divirta-se.